Como é que preferes ser chamado? Jorge, Catarino, Jorge Catarino? Pá, eu tenho dois nomes próprios, que é Jorge André. E eu sou chamado, é assim uma dupla personalidade, porque minha família chama-me André, mas depois o meio mais social chama-me Jorge. Estou sempre assim entre os dois. Tu não queres é que haja uma terceira hipótese. Se houver uma facção que te chama Catarino, às tantas são três formas de te abordar. Ninguém me chama Bernardo. Catarino também me chama, mas Bernardo ninguém me chama. Ah, também tens Bernardo? Jorge André Bernardo Catarino. Então deve ser uma confusão para ti quando te vais na rua. Por exemplo, para mim, a única possibilidade de eu me virar é se eu ouvir um Roberto. Para ti, Jorge, André, Bernardo, epá, há muita possibilidade de voltares para Não, trás e não ser para ti. Bernardo é apelido, mas sim, Jorge e André. Se ouvis um Bernardo na rua, não dá para virar-te? Não, não, não. O Bernardo é apelido lá da minha mãe, mas o André, quando é Raquel, raramente me viro. Por exemplo, se ouvis uma Pamela, não é para ti, mas se calhar viras-te só para ver, não é? Ah, sim, sim, quem é Pamela? Será que é como eu imagino ou será que é uma senhora de croques e avental? Este tipo de humor de associar um estereótipo a um nome. É desmontado. Eu estou-me a recordar, por exemplo, até porque há um comediante, o Dário Guerreiro, que é associado. É uma figura de uma classe mais baixa. Mas é preciso não esquecer que no Império Persa havia um Dário. Sim, sim, sim. E depois jogas como queres. Eu acho que estamos numa fase da história que já houve ricos e pobres com todos os nomes. Rebeca é um nome bíblico. Não. Não sei, estou a perguntar. Uma Rebeca, uma figura importante. Só me recordo da menção da música, não é? Sim, sim, sim. Mas uma imperadora Rebeca, assim de repente Sim, sim. não. É Imperador do Cacém. Sim. Normalmente são as classes mais baixas que tentam copiar o nome das classes mais altas porque acham aquilo Hum. bonito. E depois é as classes mais altas a afastar-se porque não querem ser confundidos com os pobres. Sim, Pode sim. dar-se o caso, de repente, as classes mais baixas são todas. Quais são os nomes agora que estão a ser escolhidos para. É verdade, já está a gravar, nem Tá? tinha visto. Não sei quais são os nomes mais escolhidos para rapariga atualmente. Tem Beatriz, pá, aí, não? Para rapaz é o Martim, é o. Santiago agora também está Sim, muito. sim, 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 sim. A não ser que haja aqui uma espécie de retrocesso, mas olhando para a malta mais velha, a variedade de nomes é muito superior à nossa. Há nomes que não se aguentaram. Anacleto, não me recordo da última vez que havia um Anacleto recém-nascido. Exato. É o nome que está em vias de extinção. Bring Anacleto. Make Anacleto great again. O Raka foi um nome que desapareceu. Exatamente, tragam o Vai. Raca de volta, não é? Para quem carrega muito. Para a malta de Setúbal. Estou a imaginar o Jorge Louçã dizer o Raca. Estamos a afunilar em termos de nomes. Está aqui uma senhora aqui perto de mim que se chama Clementina. Já não há Clementinas a Uhum. nascer. Há certas pessoas que o nome próprio é um adjetivo. Linda. Tinha um colega no liceu que era o Desejado. O nome dele próprio era Desejado. Desejado e felicidade é um peso enorme. Tu tens de Sim, sim, corresponder às sim. expectativas do teu nome. Esse colega era efetivamente desejado? Pá, não sei. Não sei, ele era bem-vindo na turma. Olha, bem-vindo. Outro. Agora imagina o desejado a chegar a um sítio onde não é desejado. Exatamente, pá. É que às tantas tem uma crise existencial e só acabou de entrar numa pastelaria. Exatamente, exato. O bem-vindo, às tantas pode chegar a um ponto em que não cumprimenta as pessoas, porque é redundante. Exato. Eu sou uma espécie de porta-estandarte das boas-vindas. Goes without saying, né? Por exemplo, nos comediantes, há cinco ou seis nomes com muita população. Se calhar dir-me-ás melhor. Qual é o nome? É claro que isto às tantas. Qual é o nome assim mais fora da norma a aparecer nos cartazes atualmente? O nome mais fora da norma. Talvez o Flex, acho que é, Nome que artístico? é nome artístico. Se calhar o Marcos Bilro. Ok. Marcos e Bilro, que são dois. Sim, 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 sim. O nome de Marcos não é muito comum em português de Portugal, diria. 90% são Pedros. Yeah. Pedros e Miguel também há muitos. João também há muito. É que vai ser muito complicado para o público. E Deus queira que sim, que cresçam. Para o público vai existir uma nuvem de Pedros que nunca vão acertar Exato. ou não. Já quando é diferente, às vezes é difícil. Olha, o Quando Roberto também não. sou eu e um rapaz de Guimarães.
Não pode existir mais, caso contrário, isto começa a não Ok. fazer sentido. Se houver um terceiro Roberto a ouvir que queira começar na comédia, epá, eu desaconselho. Não me compliquem o negócio, se faz favor. Podem fazer uma boys band de comediantes, os Robertos. Comediantes Sim, e, sim. E como é que se fantoches. chama? E fantoches. Que é uma cena que também se perdeu. Eu Sim, recordo sim. que era pequenino. Minhas visitas de estudo nunca foram grandiosas. Eu era, vamos visitar umas igrejas. Ok. Não é que o critério em criança ou em jovem fosse por aí além. O quê? Saímos fora da escola? Qualquer sítio. Levem-me a qualquer sítio que não seja a escola. Os normais, as peças do Gil Vicente, mas antes, uns teatrinhos de fantoches. Sim, É sim, uma- sim. foi uma coisa que se perdeu. Aquela atividade que tu fazias que era fazer um fantoche com uma colher de pau, causa um bocadinho de lã, fazias uns bigodes. E depois apareceu, talvez mais tarde, um fantoche caseiro que era apenas uma meia. Sim. Se calhar foi isso que estragou um trabalho do caraças a compor aqui o meu fantoche. Aparece-me um gajo Acho que uma meia. com uma meia e tem público. O que é que esta merda se liga? Será que os fantoches nasceram ao mesmo tempo tipo, que as máquinas de lavar e que tu de repente perdes uma meia e só tens uma e tens que lhe dar uma. Tens de dar uma função, pá. Eu tenho que usar esta também, não pode ir para o lixo porque ela está boa. Ela é nova. Pôr dois olhinhos e vou fazê-la falar. O próximo passo é, a partir do momento que uma meia desirmanada é um fantoche, depois começas a olhar para todas as meias como possíveis fantoches. Fantoches, exatamente. Será que vou andar sem meias e tenho aqui material para trabalhar? Era pessoal que andava sempre constipado, porque. E no Natal era o que ele pedia: deem meias, deem meias, deem meias. Exato, exato, exato. Que eu preciso de material para trabalhar. Se calhar essa é uma das causas para a derrocada do fantoche. A outra é, nos últimos, quê? Nos últimos 10, 15 anos, há uma espécie de lugar comum. Antes de entrarmos na saúde mental propriamente dita, houve uma espécie de hall de entrada que era o gajo que estava na fronteira entre não sei se estou bem, não sei se estou maluco, e falava com uma espécie de fantoche. Houve vários filmes a tocar neste lugar comum. E talvez quem trabalhasse na área dos fantoches, eu não me quero associar a isto. Ok. Há um filme, o Mel Gibson, em que há um castor, que ele fala com um castor, que no fundo é ele a falar consigo próprio, só que o castor. Ok, não conheço. Estava-me a lembrar aquele do Tom Hanks, em que ele pinta uma carinha na bola de voleibol, Sim, o Wilson. falta-me o rigor. Será que isso é um fantoche? Será que uma bola pode ser um fantoche? Não sei. Não tenho estudos para. Para ser fantoche tens que enfiar a mão. É, Exatamente. Se calhar é esse o esse é o critério. critério. É esse o critério. Mas depois também não sei o que é que distingue alguém que mexe em fantoches, o homem dos Robertos, ou o bonecreiro, e um ventríloco. Qual é a diferença? Ok, eu consigo ver assim uma diferença. Estava a fazer pergunta, lembrei-me. O gajo dos fantoches normalmente está escondido e tu Está não vês escondido. se a boca está a abrir ou está a fechar. Se calhar, se calhar é um ventríloco sem vocação. Ele tentou fazer aquilo, mas mexia os lábios. Não, tenho de me esconder. Exatamente. É um ventríloco tímido. O ventríloco Sem tem talento. vocação, tem talento, exatamente. Sem talento. Víamos a história. Nasceu primeiro o ventríloco. Eu recordo-me, havia sempre um número do circo que era um gajo, que era um ventríloco. E dizia as coisas mais estapafúrdias, machistas. O pessoal às vezes fala do homem tóxico, mas esquece do boneco de O ventríloco boneco tóxico. tóxico. E há o boneco tóxico que era uma exteriorização daquilo que o homem queria dizer se pudesse, e às tantas para o boneco era tudo fixe. O machista não se soube atualizar. É uma coisa diferente se tu saís à noite com um boneco. Se tu disseres tudo o que é inadmissível atualmente, Uhum, mas uhum. pela via do boneco, ninguém te pode levar a mal. Aquele fantoche que aparecia às vezes no Conan, do cão, como é que ele se chamava? Que Sim, tinha um sim. charuto, também dizia as maiores barbaridades. Pá, e é engraçado, é que nesse caso, quem está a manobrar o fantoche está sempre fora de plano. De vez em quando vês o braço, mas as pessoas dirigem-se ao cão, que é Sim, é a sim, coisa sim. mais. Pô, O é o boneco, cão que está a falar. exatamente. Desculpem-me. E um dia a câmara apanha um bocado do gajo, mas que raio está aqui um gajo? Está aqui um gajo a manobrar isto. Há pequenas variações. É claro que se calhar fugimos da área dos fantoches, esta área interessantíssima que nunca Exato. foi tocada aqui no Tertulia de Mentirosos. Na altura não tinha TV Cabo. O Cabaré da Coxa, o papagaio. Acho que era o Paulo Oliveira, não era? Epá, Não. não faço ideia, não faço ideia. Um ventríloco sem vocação. Eu tenho ideia que é o Paulo Oliveira. Não sei, olha, se calhar estou a dizer um disparate e. Vamos deixar esta aqui no ar. Quem souber,
Se for, digam, ok, acertaste. Se não for, corrijam e digam quem foi. A par disso, quem é que foi o macaco Adriano? E às tantas, foi a mesma pessoa. Exatamente. Tudo que era animais era o macaco Adriano, era o Popas, era o. Muito do que eu sei, que é quase nada, aprendi na Rua César. Por acaso revi há pouco tempo um ou dois episódios e há lá uma música célebre que estava bem enterrada na minha memória que é, eu acho que é logo no primeiro ou segundo episódio, Tenho orgulho em ser uma vaca. E vacas a cantar o seu orgulho em ser aquilo que são. Eu não sei como é que não há uma espécie de remix disto. É uma coisa tão inocente. Não sei, é tão bonito que é tão inocente essa. Tipo, não há ali tipo, Não qualquer há, nível de duplo sentido, não é? mesmo as crianças e os pré-adolescentes, não quero estar aqui a gerar mistificações, mas eu naquela altura, podendo saber alguma coisa de uma área ou de outra, eu não sinto que estava consciente de algumas coisas que estão a ser levantadas. Isto para o bem e para o mal, porque tanto Uhum. podes estar ciente dos problemas reais, como depois tentas encontrar problemas onde eles não existem. Nessa altura, ainda me estavam a nascer os dentes, aquilo era só vacas a cantar, não havia. Nunca problematizei uma vaca. Claro. Atualmente, em idades mais precoces, não tem um raciocínio, mas se calhar a tendência é logo para arranjar um problema nestas coisas. O convívio que eu tenho tido com a malta mais nova, há já uma predisposição para arranjar problemas em certas coisas. As crianças ou os adultos? As crianças, é claro que não têm um vocabulário, acham que está mal, e se tu perguntares está mal porquê? Está mal porque vi um youtuber dizer que instintivamente reagem problematizando as coisas. Uma vaca a cantar que é uma vaca, não sei o que, eu ouvi não sei o que vaca pode estar associada à mulher. Não sabem desenvolver muito, sabem coisas assim muito. Se calhar são expostas muito mais cedo a essa. É. Palavras têm vários. Têm um peso, têm outras. Sim, Podem sim, ter sim. outros significados. Não sei que idade tens, mas quando era putinho, eu não fui. 26. 26. Não, tenho Ok, 38, desculpa. então, é a mesma idade, é a mesma idade que eu. Nós não fomos postos no início à internet. Nós éramos bons selvagens. Sim, sim. Recebíamos estímulos da nossa família, na escola, de uns amiguinhos que pudéssemos ter em zonas de intervalo ou de permeio, e acabou. Não podes falar com estranhos. E não sou da geração que ia brincar para a rua, que a minha mãe dizia-me: Volta daqui a uma hora." Pô, sabia lá o que era uma hora. Era ela vinha-me chamar à janela, era ouvi-la tipo, a gritar, ouvi-la a gritar à janela, lá eu aparecia, lá ia para cima. Dois cenários. Quando estava com a minha mãe ou quando ia de férias grandes para o Alentejo, nos dois cenários acontecia uma cena que é: vai brincar, mais ou menos a esta hora, volta. Dava-me conta que a hora já tinha passado. E eu começava a ponderar: eu se calhar já nem volto para casa. Eu se calhar já nem volto para casa, sei que vou levar um sermão, já passaram 2 horas, e afinal já passaram três. Vou levar um ralhete tal que nem compensa. Eu estou no mato até aqui, Exatamente. eu vou ficar aqui. Agora, Se o Mowgli se fosse, eu também me safo. só tenho que fazer amigo com uma pantera e com um urso. Curso, que é coisas que abundam em Portugal. Sim, sim, Mas eu recordo-me de ponderar sempre isto. Já não vale a pena voltar para casa. exatamente. Não sei se é o tipo de pensamento que ocorre à criança atualmente. Eu não estou a dizer que é melhor, nada disso. Não tenho filhos, mas imagino que se. Não sei, tu és bombardeado com tantas desgraças e eu teria receio de soltar assim um filho meu na rua e não estar de olho nele, não sei. Minhas primeiras memórias era para ter sido atropelado logo quando era pequeno, por uma zundap. O meu pai é que puxou-me e eu caí para o meio das ervas. Eu podia ter morrido logo em novo. Também era uma morte muito engraçada, que morreu como? Atropelado por uma zundap. Numa espécie de caminho, não é bem de cabras, mas não é bem alcatrão. Um caminho. Sem glamour nenhum. Não há nada menos glamouroso que morrer atropelado por uma zundap. Isto era uma morte também muito, muito anos 90. Quando eu estivesse a morrer, tu, mas não ouviste, é que a zundap faz um barulho do caraças. Não estava distraído a Aquele jogar a zumbido. bola. Estava a jogar a bola e estava no meu mundo. Eu recordo-me de ouvir, acho que foi o Gonçalo M. Tavares, também em relação às crianças, ele estava a partir deste raciocínio. Houve um tempo que as crianças partiam braços e pernas por diversas situações, mas havia uma em específico que era subir às árvores. As Uhum. crianças subiam às árvores, um dia lembravam-se, hoje apetece-me ser um gato. Ao contrário do gato, que o gato também tem esta coisa, subir muito fixe, descer, chamem os bombeiros. A criança ou o adolescente, eu vou descer por mim,
Atualmente quase ninguém sobe às árvores. Não conheço ninguém que, por ocupação, por passatempo, agora vou subir uma árvore só para ver, ou às vezes tinha um fim em específico, vou ver um ninho de uma ave. Era só brincadeira, de repente é tipo, está integrado na brincadeira, estás sei lá, o esconderijo ou o castelo, ou não sei. Tipo, A outra camada disto, por essa eventualidade da criança dar-lhe na veneta, vou subir a árvore e a possibilidade de partir uma perna ou um braço, a maioria das escolas cortaram as árvores. É aquilo que tu estavas a dizer de há medo, caraças, as crianças são frágeis, são bibelôs de porcelana, estilhaçam-se. Mas esta ideia de epá, vamos abater as árvores todas. Eu para acho isto. prevenir. Se levas ao extremo, às tantas, o Bolsonaro só estava a zelar pelo bem das crianças futuras. A abater a floresta amazónica toda. Por outro lado, parti a cabeça duas vezes quando era pequeno. Ok, E és uma criança antiga. Uma criança sou uma antiga. criança antiga, sou uma criança, e uma das vezes eu não sei como é que parti a cabeça. Tipo, parti e continuei a brincar e Exatamente, como eu. quando eu chego a casa, não sei, íamos jantar fora, o que é que era, a minha mãe estava a pentear-me e estava o cabelo ali numa zona empapado de sangue seco. E foi assim que descobri que parti a cabeça. Ainda hoje tenho aqui um buraco no couro cabeludo. Não sei como é que fiz isto. Provavelmente foi uma árvore que me fez. E Que se esta árvore tivesse sido cortada e se houvesse adultos responsáveis, não teria acontecido. Esta história de cortar as árvores. Mas depois também há, não sei se já viste, nos parques infantis, aquelas aranhas enormes de corda, que às vezes são monstruosas. Uma criança se cai dali, agora que pintaste este cenário de alguém que está a brincar, escavaca a cabeça e continua, continua. a coisa mais parecida que eu me recordo é estares em guerra. Tu perdes um membro e vais continuar porque não há outra alternativa, não Ao é? pé coxinho. Ao pequinho. Será que não estão a treinar o infantário e parques infantis mais não são que centros de treino? Se houver uma guerra, vão buscar os putos todos. É um bootcamp. Yeah. Capaz de ser do pessoal mais preparado, sendo às vezes pendurados como se fossem morcegos. Um exército de crianças. Tive 300 crianças a correr aos gritos na tua direção. Que imagem do inferno! Sim, sim, sim. No capítulo do grito, a criança está sempre a descobrir novos volumes. Sim, sim, sim. Cuidado com os fones. Não, eu tenho que ter cuidado é com as crianças. Há sítios, quer dizer, não conheço nenhum, calhar é mais um mito, propriamente uma coisa que aconteça mesmo. Aqueles sítios que não permitem a entrada de crianças, não é? Daqueles cafés, restaurantes. A maioria dos sítios, a permissão, seja de cães ou de gatos, está um aviso, não permitimos crianças, mas os cães podem entrar. Sim, sim. Uma elevação no prestígio do cão. Um downgrade da Yeah, criança. ou seja, falta um ativista do bebê. O ativista do cão está muito afixo, está a fazer obra. O ativista do bebê, muito por culpa das influências de maternidade, que estão mais preocupadas a fazer dinheiro do que a elevar os direitos do catraio, está a ser relegado para a esplanada. Precisamos, precisamos de um partido das crianças. Yeah, yeah. Tendo em conta alguns dos partidos, ou um partido em específico, a nível de conteúdo não seria inferior. Ah, pois. Como é que começou esta coisa? Depois podes recuar, porque saberás qual é a tua biografia, se queres exagerar, se queres arranjar episódios forjados. Como é que a comédia. Eu vou fazer divisão porque acho que no teu caso Hum. acho que há aqui uma divisão. Como é que a comédia entrou na tua vida e como é que depois começaste a interessar pela stand-up? As primeiras coisas que eu vi na televisão e cassetes disso eram filmes de comédia. Os primeiros filmes que eu devo ter visto. E visto, de género, tu quando eras criança tinhas para aí 10 cassetes e vias 3 obsessivamente, compulsivamente. Provavelmente as coisas que eu mais vi, por força de não haver escolha, A Bela e o Monstro, versão animada, O Livro da Selva, versão animada e o Dumbo, versão animada. Pelo menos 100 vezes à vontade cada um. O Doom, para mim, em termos visuais, é das coisas mais formadoras que eu tive. Eu vi, se calhar, centenas de vezes o Dumbo em criança e agora, quando o revi em adulto, foi tipo uma série de memórias e emoções que de repente. Da nova adaptação, não é? Não, não, não. A nova adaptação nem sequer vi. Estou a falar Pois é, da eu também não vi, por isso é que eu estava. Foi aquela sequência dos elefantes cor-de-rosa, que era uma coisa que me ficou inculcada mesmo aqui nos cantos mais profundos do cérebro.
É das coisas que me formou em termos visuais. Eu tinha esta cassete, eu tinha a cassete do Dumbo, uma do Robin dos Bosques, também da Disney, pá, também é maravilhoso. E nessa tinha gravado, pá, era de uma promoção qualquer, meus pais compraram a cassete, tinha a primeira parte da cassete, era o Robin dos Bosques, e depois tinha fita virgem para gravares o que quisesses. Então eles gravaram um filme do Lucky Luke, o Lucky Luke. Pá, que também é das coisas que mais me marcou em termos visuais. Eu revi o filme há pouco tempo e, como eu estava a dizer, eu sou de pintura. E esse filme do Lucky Luke, um filme pá, de crianças, tem lá piadas, e tem lá piadas visuais, vá, pá, que jogam com a história da pintura, com a história da pintura belga, que é assim uma coisa, só em adulto, só depois de estar exposto a isto, é que, pá, mas aquilo são piadas para os animadores. Ainda tenho de fazer isto de forma, como é que eu ia dizer? De forma mais sistemática, mas volta e meia encontro vídeos anteriores ao meu nascimento, mesmo os primórdios da animação. É um festim visual. Por exemplo, quando pensamos no anime na Ásia e como isso é talvez a cultura de massas lá, se recuarmos uns tempos, por acaso aqui em Portugal não sei se isto chegou a acontecer, mas nos Estados Unidos o pessoal ia ao cinema ver filmes da Disney, ou os Flintstones, ou Looney Tunes. Era um acontecimento, era a cena. Logo ali a seguir surgiram os primeiros atores mudos de comédia. E se tu Uhum. reparares, Charlie Chaplin e o Buster Keaton, se calhar o Buster Keaton mais, são, são transições. O Buster Keaton e o Charlie Chaplin podiam ser personagens do Looney Tunes, Sim, sim. facilmente. Não é? Só faltam Podiam. esticar Sim, e. sim, é, exatamente. É isso que eles tentam fazer dentro das limitações do corpo humano, não é? Também como crítica, por exemplo, há pouco tempo vi algumas versões mais recentes dos Looney Tunes e fiquei triste a ponto de chorar porque já não tem nada a ver com o original. Já não há nada daquela característica elástica, tudo e mais alguma coisa. Esta piada está presente naquele filme, para mim. Na altura foi marcante o quem tramou o Roger Rabbit. O Uhum. Roger Rabbit. Eu acho que está presente nesse filme. Uma espécie de beco. Desenha-se uma porta, ok, lá vou eu. Ou Sim, uma sim, sim. estrada e lá vou eu. E aquilo funciona para alguns, mas para outros não funciona. Sim, sim. E este tipo de brincadeiras está muito presente nos Looney Tunes. Nunca foi inventado um beco capaz para o Bugs Bunny. Essa irreverência de pá, ser tudo possível. Opá, um filme do Bugs Bunny, pá, não sei se é dos anos 40 ou o que é, do Looney Tunes, que é o What's Opera Doc, em que eles misturam, acho que é só de Wagner, na verdade, Wagner com os Looney Tunes. Estás a falar em festim, aquilo é um festim visual, aquilo é uma obra-prima, não sei se da animação, mas uma obra-prima em termos visuais, e é de um tipo que é o Maurice Noble, que é aqueles cenários que ele faz. Há um filme de Looney Tunes em que o Daffy Duck viaja para o planeta X. Então, todas as formações desse planeta têm um X. As árvores têm a copa em forma de X, as montanhas têm forma de X, depois com perspectivas completamente enviesadas, exageradas. Quando começamos a criticar esse tipo de coisas em relação àquilo que nos chega hoje, pode-nos ser sempre inculcado aquele título velho do estilo, não, tu estás a ver mal, isto agora as coisas estão melhor. Esse tipo de inventividade, se não está morta, está um bocadinho esmaecida. Esse tipo de inventividade que às vezes é tão luxuriante, de certeza eles não vão apanhar tudo. Ou Sim. precisam de ver muitas vezes para conseguir acolher tudo o que nós estamos a dar. Atualmente, a ideia que me dá, pensando em comédia, não há esse aspecto de muita coisa a acontecer. O que acontece à frente é mais ou menos está na cara. Se houver alguma coisa a acontecer no background, também é alardeado. É Uhum. muito difícil as entrelinhas. Ver Porque subtileza. quando há subtilezas, há sempre um personagem a apontar: olha o que é que está a acontecer ali. Mesmo em stand-up, eu sinto às vezes o comediante está a fazer um raciocínio, mas depois há ali uma subtileza e tu Vai por ali. "Gajo, vai por ali, mas se for preciso recua, olha bem o que é que eu fiz." Este lado exuberante de vou explodir por todos os lados, vocês vão apanhar algumas coisas. Nessa altura estava muito presente. Estavam-se a marimbar, entendem, não entendem. Eles sabiam que eu ia entender alguma coisa. É engraçado porque agora nos últimos dias tenho falado e temos tocado algumas vezes na mesma esfera de referências. Eu interrompi, estavas a falar das referências de comédia, já voltamos atrás. Uhum.
filmes do género Aeroplano. Se formos a ver bem, um Aeroplano é uma espécie de Looney Tunes em formato de carne e osso. Exatamente, cada 2 segundos há uma piada nova, uma piada visual. Tu até ficas na dúvida se algumas das regras que tu conheces no teu mundo se aplicam ali. Começa assim, Sim, será sim, sim. que. Eu lembro que me brincava especificamente quando, por exemplo, nos Looney Tunes, sabes, quando eles correm e estão num precipício e de Yeah. repente estão a correr no ar. Eu tentava fazer isso no meu sofá, saltar de sofá para sofá, a ver se de facto estava ali uns segundos. A magia só se quebrava quando eles se davam conta que já não estavam em solo. Eles continuavam a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, ao momento que param, olham para baixo, e é nesse momento que a gravidade faz das suas e eles vão lá para baixo. Do Lucky Luke, ou do Lucky Luke, há um momento em que ele está a fugir dos índios, ele chega a um precipício e há o outro precipício. Então, o cavalo continua e ele continua a cavalgar entre os dois precipícios. Os índios que estão a perseguir têm que parar. Esse lugar comum era muito presente nessas animações. O protagonista, havia momentos em que apocava as leis, as leis Sim, da sim, sim. física. E depois os outros, acontecia isso, que paravam, ou então, se funciona para ele, também funciona para mim, porque estamos no mesmo mundo. Afinal, não. Não. Afinal, não. Eu, por acaso, rimo porque há pouco estava a ver um conteúdo, até posso, o trailer, que é uma noite no ferro, onde há pessoal novo a começar, Uhum. e houve lá um rapaz, eu não sei se é o nome dele, se é alcunha, que é Balu. Balu, o nome do urso do livro da Sei. selva, Sim. e ele faz referência a isso. Na nossa versão, já nem sei se é português do Brasil, se é mesmo português, é somente o necessário. E ele usou isso e ninguém percebeu. Porra, meu. Fez referência a isso e ninguém percebeu. É que falam daquelas polémicas que as crianças começam a falar com sotaque, as crianças portuguesas começam a adotar maneirismos brasileiros por causa dos youtubers. A nossa geração viu os filmes da Disney todos Yeah, yeah, yeah. com dobragem brasileira. É o português E do Brasil. eu era muito fã de banda desenhada. Sim, na altura ia dizer que não do Tio Patinhas, mas da Marvel e essas coisas, era português do Brasil. A banda desenhada da Disney, Tio Patinhas e coisas do género, muita gente papava isso, era em português do Brasil. Vias desenhos animados na televisão, português do Brasil. Leituras, português do Brasil. E não foi por isso que a coisa descambou. E deram-te alguns bordões que Sim, vivem para sempre. Eu adoro quando o plano dá certo. Kitty venha-me buscar. sim, 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 Eh, nem me lembrava disso. O Aladino, agora se eu ver o Aladino em português de Portugal, é a coisa mais estranha. Daquelas coisas que me marcaram há pouco. Quando, na infância e na adolescência, a escassez de oferta cultural na televisão, cada filme era uma espécie de evento. Uhum. Toda a gente via aquilo e depois, nos dias seguintes, toda a gente falava sobre aquilo. Filmes de comédia, então, havia aqueles filmes. Eu noutra vez referi, mas acho que referi mal, fiz confusão com outra franchise, que era qualquer coisa à volta dos polícias e havia um negro que imitava muitos barulhos. A Não sei Caminho de se. Polícia. Exatamente, que há muitos, não há? Há uma data Sim, deles. tipo, sim. E eu recordo que cada vez que estava um filme desses, o pessoal O ficava Michael, maluco. Michael Winslow é o nome desse ator. E havia sempre meia dúzia de gajos que, em homenagem, eu vou fazer todos os barulhos que eu encontro. Muita aula foi interrompida por um gajo ter visto a Academia de Polícias. Aliás, muita gente foi para a rua por causa Eu desse foi mais gajo. isso, exato. Não imitam necessariamente bem Não, não. Ou imitava, ou o repertório era reduzido, sei lá, Exato. fazia uma sirena, uma coisa assim do género. Muita gente queria ser essa personagem. O que é que tu queres ser? O Cristiano Ronaldo? A Joana Vasconcelos? Não, eu quero ser aquele gajo que faz sons. Faz sons, sons de helicópteros e metralhadoras. E é isto que eu quero ser para a minha vida. A Academia de Polícia também é dos filmes que mais vi em criança, o 1 e o 2. Aqueles filmes com o John Travolta, Olha Quem Fala, Olha Quem Fala Olha quem Agora. fala, assim. Havia um filme que, pá, para mim é o filme, a quinta essência do filme de domingo à tarde, que é o Pai da Noiva. Estava sempre Eu, mais por me via das parou. dúvidas, vou mudar aqui a internet. Dos mais importantes foi mesmo o Aeroplano, porque quando eu vi aquilo pensei, isto é outra coisa. E há piadas que tu só percebes. Aqueles filmes, às vezes parece um humor tão direto e tão. Mas há piadas que tu só percebes à medida que vais crescendo e apesar de serem in your face, serem muito descaradas, só percebes à medida que vais crescendo, vais amadurecendo. E estes filmes, se você tem o condão de tu
já saberes o que é que vem e riste à mesma. Sabes de cor. Não quero estar aqui a ver coisas onde elas não existem. Parece-me que essa era do cinema era, no que diz respeito à comédia, era mais inocente. Não há ali intenção, não há nenhuma intenção ali no Aeroplano que não seja fazer rir. Não quer passar uma mensagem política, não Não é quer que vás, moralizar. não vais para um lado ou vais para o outro, olha como isto é errado, isto é certo. E isto é para rir. Mesmo que um filme surja com essa ideia e supostamente o consiga, a tua leitura está enviesada. Vais ver Uhum. coisas onde elas não existem e às tantas. Isto é um filme de feminismo, comunidade LGBT. Não. Está lá um gay, um trans, um... O filme não tem nada a ver com isso. Pois as pessoas Ah, também estão tão engatilhadas com algumas questões, que muitas vezes. Eu acredito que haja uma censura das próprias pessoas que escrevem e que uma censura prévia de não posso tocar neste assunto. Hum, atualmente, a única pessoa que talvez esteja, como é que eu ia dizer, em contracorrente, porque conscientemente a maioria das pessoas está, isto, comédia não chega, temos de passar aqui mais qualquer coisa, um tipo chamado Joe Pera. Ele tem uma série, aquilo que me dá a entender é que ele tenta fazer a coisa com menos cinismo possível, sendo que uma das leituras que podes ter daquilo é o gajo mais totó à face da Terra. Não há ali maldade, pelo menos até onde eu vi, a não ser que desconstrua a personagem mais à frente, não há maldade nenhuma. É uma comédia sem cinismo nenhuma. Quem tenta fazer aquilo, como é que é aquele gajo? Tem uma série de documentários. Pá, eu falei isto com o Gustavo Carvalho. Já tem para aí umas 3 seasons. sim, o gajo de Nova York Sim, que exatamente, tem exatamente. Eu acho que é mais ou menos a linguagem que ele tenta pôr. Por mais estapafúrdio que seja, que eu recordo no episódio. andaimes. eh, Sim, eu recordo num episódio que há tipos que estão a comer comida que já passou do prazo há décadas. E, do exército. e notas que ele não faz força nenhuma para ridicularizar aquilo. Que é difícil, não é? Dá vontade. Oh, seu burro do caralho! Sim. E acho engraçado essa parte onde o gajo está a descrever aquilo, isto não sabe a nada, isto... Tu se não sabe a nada, não está a saber a nada, porque é que tu continuas? Qual é que é o apelo disto? Há mães a esforçar-se para que as crianças comam, enchem aquilo dos melhores sabores e a criança não quer. E agora tu comes porcaria que já passou do prazo há décadas. Diz, vá, mas é uma lambada. De todas as mães, batiam-te à porta uma por uma, tal, 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 tal. Dando aqui alguns passos atrás, entrando aqui no eixo das referências, estavas a falar da comédia, como ela te apareceu na vida. Se quiseres Ah, falar aqui de coisas que te marcaram, seja na comédia, no stand-up. sei lá, 10 cassetes e víamos 3 ou 4. Um dos primeiros filmes que eu devo ter visto de sempre foi o A Balbúrdia no Oeste, do Mel Brooks. Blazing Saddles. É engraçado porque falámos nas mensagens, apareceu-me nos resultados esse filme. Acho que nunca vi. Tenho de ver. Tem vários níveis. Na altura, a criança ria-me das piadas com peidos e pá, coisas básicas. Mas depois, e o Mel Brooks, estávamos há bocado a falar de tocar em questões, e o Mel Brooks faz isto muito bem. Tem assim um humor muito escatológico às vezes, mas depois tipo, introduz ali. Quer dizer, o Blazing Saddles é sobre racismo, depois vê. A história é sobre uma cidade no oeste americano. Há uma tentativa de. Como é que chama quando queremos que alguém saia das suas casas? Né? Desapropriar é. Despejo? Despejo, querem despejar a cidade. Então o que fazem é. Contratam um xerife negro. Século XIX. Houve mais a N-word nesse filme do que, calhar, nos filmes do Tarantino. Esse contexto. Para uma criança que não. Estou-me a rir, era giro fazer uma espécie de paródia. Volta e meia entrava o Kendrick Lamar e dizer: Não, não, tu não podes dizer niga. Exato, Tu não podes. exato. Ser tipo Iaco de Remédios. Yeah, yeah. Mas a respeito só da palavra niga. Exatamente. Epá, esse episódio, desculpa esta parte, mas para mim é um episódio lindo. Uma letra que tem niga, chama alguém ao palco, por acaso uma branca, vai cantar a parte de niga, não. Agora vais levar uma reprimenda frente a estas pessoas todas. Então, mas não era suposto cantar esta letra que por acaso tem a palavra niga? Epá, Mas ela aí foi armadilhada. como é que passou assim incólume? Fala-se muito da saúde mental, assim no abstrato, mas ele humilhou alguém de uma forma pungente. Foi uma forma imaginativa de humilhar alguém. Alguém que é fã. E pá, uma oportunidade única de estar com o meu ídolo.
vou levar uma reprimenda do caraças em frente a estas pessoas todas. Pô, que é uma coisa que, além de ser o que é ali, fica gravada, toda a gente vai falar, Claro. toda a gente no mundo vai saber que eu fui repreendida Tem pelo Kendrick Lamar. consequências, tem Epá, consequências para além do. desculpa. Ah, não, mas é um filme que, pá, sou uma criança, eu não percebi nada do contexto do filme, era engraçado mesmo. E o Mel Brooks é uma referência, pá, depois foi lá descobrindo outros filmes, o Young Frankenstein, ou Frankenstein Jr., que é para mim uma obra-prima. Acho que não conheço. É pá, visualmente também é quase uma piada a cada 5 segundos. Hum, e os produtores também do Mel Brooks, que é qualquer coisa. Os produtores que é sobre produtores de Broadway que fazem uma peça de Broadway sobre o Hitler. Isto foi tipo 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Coisa assim muito presente. Isto também só é possível com o Mel Brooks, porque o Mel Brooks é judeu, portanto tem propriedade para falar destas coisas. E a mais louca história do mundo também tem piadas que eu não percebia. Há uma piada lá que eles estão a tentar testar, ver quem é que é o eunuco. Há uma senhora que faz uma dança erótica, digamos, tem a zona genital tapada com uma folha de palmeira. A única folha de palmeira que sobe é do tipo que não é eunuco. Pá, tá bem, eu quando era criança não percebia. Achavas Assim, engraçado o ridículo achava da engraçado. situação, não é? Sim, sim. Seja o aeroplano. Por acaso falei ontem, falei com o Joca e falámos ao de leve num filme também, o Spaceballs. Spaceballs, Mel Brooks também. E eu que não sou grande fã de Guerra das Estrelas, eu gostei mais da paródia do que... Há lá partes que ainda me recordo, e volta e meia, a parte dele ter um capacete enorme. E vamos passar o deserto a pente fino. O pessoal com um pente muito grande. Literal. Há uma parte em que eles estão a ver o filme dentro do filme. Agora fiz a associação. O Bo Burnham faz isso no especial dele, no Inside. Aquele onde ele está sozinho, não é? Sim, Sim, acho que é um insight, sim. ele também faz isso. Agora não sei se poderá haver ali uma relação, mas agora fiz essa associação. Estão a ver se eles no filme e olham para trás, para a câmara. Quando pensamos em metacomédia, a tentação de dizer este foi o pai desta ou daquela ideia ou desta ou daquela abordagem, mas tu vais sempre recuando e Ninguém inventa nada. Sim. nunca encontras o verdadeiro pai. Naquele estilo do mockumentary, não, foi o Ricky Gervais. O primeiro filme do Woody Allen, ele já faz uma coisa do género. Se fores mais para trás, encontras alguém que fez qualquer coisa do género, não é? Por exemplo, leres as aves de Aristófanes, tu tens ali. Aquilo podia ter sido escrito hoje, porque tu tens ali piadas e tens ali mecanismos que são perfeitamente atuais e aquilo tem, sei lá, 2000 anos, não sei. Mais, que foi antes de Cristo. Eu tenho um podcast que é trazê-lo de volta. Tenho muita coisa escrita, mas só ainda fiz um episódio. Para já a escrita é formidável. A forma, algumas ideias, estou a pensar há uma comédia que é As Mulheres no Parlamento. A premissa é genial, as mulheres começam a fazer greve de sexo porque isto assim não pode ser. E esta premissa na altura, foi genial e continua a ser genial. A nossa contemporânea, totalmente Yeah. atual. A última que reli, As Rãs, a premissa também é genial. Ei pá, acabou-se os tragediógrafos. Está tudo morto. Então vamos ao inferno buscar um. É o Dioniso com um escravo que anda sempre a trocar de papel. Às tantas, o Dioniso é o escravo e o escravo é o Deus, mas depois não dá jeito, estão sempre a trocar. Chegam ao Hades. É uma balbúrdia do caraças. Sim, sim. Vamos lá ao inferno e fazer uma espécie de concurso para perceber quem é que foi o maior tragediógrafo de todos. Se Eurípides, se Ésquilo. Depois cada um apresenta os seus argumentos. Não é que sou Uhum. bom. Mesmo verso por verso. Não, isso não é nada. Isso qualquer um. Isso até eu fazia. Esta ideia, não com este arsenal, porque estes nomes para a maioria das pessoas não nos diz nada, mas a premissa de ires ao inferno buscar personagens que tu achas um velho do Restelo com meios. Isto está tudo mal. Antigamente é que era. Então, se antigamente é que era, vai ao inferno buscar aqueles que tu achas que são bons. Vai desenterrá-los. Já vai-se enterrá-los. Mas isso é sempre um problema, porque o inferno está cheio de cenas. Aquelas partes do coro, eu já não me recordo qual é o livro, mas onde ele tem preocupações que podiam ser
podiam ser de um comediante atual. A criticar outro comediante. Tu já fizeste tudo e ninguém te entende. É esse tipo de apoquentações. O comediante, faça o que fizer, haverá sempre uma distância entre ele e o público. Mesmo o comediante mais bem sucedido vai achar sempre que é incompreendido. E é curioso perceber que essas apoquentações estavam lá no Não início. sempre. Ninguém inventa nada, ninguém. Não sei. Por um lado Por um é lado, delicioso, torna-te mais humilde. Não sei, quando uma pessoa é jovem, quando uma pessoa assim mais jovem está a começar, tem assim muitas pretensões e muitas ilusões de grandeza. Não, eu sou diferente dos outros, eu sou. Pai, de facto, não. Estás constantemente a atualizar o manancial que anda aí sim, a. sim, a volta e meia surge alguém que consegue dar assim uma patada Claro, na porta claro. e abre. São raros os casos. Às vezes, aquilo que o gajo talentoso ou o gênio faz é apenas desenhar mais um bigode. É o que ele faz. Sim, 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 sim. Isto parece pouco, mas é. Porque os outros nem isso conseguiram. Sim, sim, sim. Nem pensando no caso do Duchamp, que enquanto artista, o que é que o Duchamp ou outros como ele representam para a arte atualmente? O Duchamp continua a ser a grande referência mais de 100 anos depois de ele ter. Não achas que atualmente o que nós estamos a fazer é sucedâneos das ideias do chá? Claro que é aplicável a tudo, mas pensando só na internet, nas redes sociais, de usar coisas, tirar coisas do contexto, isto é o do chá, não é? Sempre foi feito. Se, pá, não sei se podes pegar na pintura, sei lá, de um tipo de um neoclássico e vais ver que ele vai buscar aquela pose ou aquela figura, não sei onde. Está assim uma constante reciclagem. O que o Duchamp. Daria horas de conversa. O que ele trouxe de novo foi uma espécie de brincadeira com o prestígio que era associado à arte. Que a arte era uma coisa cheia de pompa. Vou fazer aqui outro jogo. Tanto que pôs em causa a própria definição de arte. Até hoje Sim, sim, andamos sim, todos. sim. O que é arte? Onde é que começa e onde é que acaba? Encheu o edifício cheio de pólvora e ainda estão a ocorrer explosões. Sim, sim, sim. Só esta ideia, que é provavelmente uma das grandes ideias do século passado, parecia que a definição de arte estava mais ou menos fechada, e ele virou isto tudo do avesso e agora já ninguém sabe. A definição mais próxima que podes arranjar é arte é aquilo que o artista faz com a intenção de ser arte. Porque o Duchamp faz, por exemplo, o trabalho paradigmático do Duchamp que é o urinol. Eu, até eu fazia isto, até eu fazia aquilo, só que não fiz. E o Duchamp faz aquilo, ele sabe muito bem, ao pegar num objeto que é feito, que é feito industrialmente, ou seja, não é executado manualmente por um artista, que não usa os materiais artísticos, que não é único, ou seja, que é reprodutível, que é industrial. É o objeto mais distante de um tema solene é um urinol. Quando se faz xixi, ele está uma por uma a questionar os Exatamente. critérios que uso para dizer que isto é arte. Este objeto de madeira é uma cadeira, a mesma madeira pode ser utilizada para fazer uma imagem de um santo. Portanto, não é o material que vai determinar que é uma obra de arte. Não é a forma, não é. E ele vai, no fundo, demonstrar que é o contexto e a intenção do artista que determina o que é arte e o que não é. Pode entrar o teu juízo subjetivo. Será que é uma obra de arte? Será que eu me identifico? Será que não? Deixa de ser objetivo, deixa de ter a ver com o objeto, passa a ter a ver contigo, com o sujeito. Eu faço a ironia de falar assim, ter esta dicção, é que eu trabalho desde há 15 anos a fazer visitas guiadas. Trabalhei durante muitos anos no Museu Brás, agora é o Museu de Arte Contemporânea Max CCB, uma peça do Duchamp. Eles têm lá um ready-made, portanto, um objeto já feito. Portanto, o Duchamp está mesmo a colocar aqui a questão ao espectador. Eu estou a pegar num objeto, não fui eu que fiz, não usa materiais artísticos, não tem uma forma artística, eu só assinei e mudei de contexto. Uma por uma a questionar os critérios que eu normalmente utilizo para dizer que isto é arte, isto não é. Eu muitas vezes no trabalho do Duchamp falava de Monty Python e de um sketch específico dos Monty Python que é a piada mais engraçada do mundo, em que há um tipo que escreve a piada mais engraçada. Durante a Segunda Guerra Mundial, um tipo que escreve a piada mais engraçada do mundo. É tão engraçada que ele morre a ler a própria piada. Chega a mulher, vê o marido no chão com o papel na mão, a mulher pega no papel, começa-se a rir, morre.
cai em cima do marido por aí fora. E a piada é letal. Então o que é que fazem? Os aliados traduzem-na para alemão e a cena seguinte tens os soldados aliados a correr no campo de batalha com explosões, com um papelinho na mão, a ler uma piada em alemão. Olha, os alemães são dizimados. Isto para dizer o quê? A piada é uma arma, estou a brincar. Também, também. Não pode ser. Mas que eu tenho. Só os alemães é que morrem. Portanto, eu se não estiver por dentro das convenções e da linguagem da arte, eu sou imune à piada. E o que o Duchamp faz aquilo é. O que faz é criar uma piada, vá, se pudermos chamar assim. Eu tenho que estar por dentro das convenções da arte para ser suscetível ao que o Duchamp está ali a propor. O Duchamp, de facto, é um gênio e tudo o que é feito em arte hoje acaba por ser. Pronto, é uma formação um bocado categórica, mas acaba por ser herdeira de Duchamp. Não sei se sucedâneo, mas herdeiro, sim. Deve estar no outro quarto. Foi que no início deste ano. A capa do livro é a fonte do chão. Debate-se muito com questões da arte contemporânea. Não sei se é Arte e Infinitude, o título do livro. Dir-me-ás facilmente. Aquele artista que, com aquele quadro muito famoso do cachimbo, que não é um cachimbo, Magritte. Magritte, também é fundamental, não é? Não é que os outros não me interessem. Essas figuras podem entrar na galeria dos humoristas facilmente. O Duchamp, o Magritte e talvez mais à frente, que morreu há pouco tempo, pelo menos para mim eu acho muita graça, o Fernando Botero, onde todas as figuras são roliças. Sim, sim. Deixa-me o meu entendimento leigo à vontade, mas esta ideia de pôr toda a gente roliça, duas telas que comunicam uma com a outra, que é com o Escobar, mas há uma que o Escobar está em cima dos telhados a ser baleado e parece que está a dançar enquanto está a ser baleado. Epá, como é que se chama aquele pintor holandês que tem cenas muito povoadas e é tudo muito engraçado, um caos que parece quase aquelas figuras do Wall-E. O Bruegel. Yeah, é o Bruegel. Sim. Mas há outro, menos povoado. Eu não sei se é holandês, mas eu recordo, porque estou-me a recordar porque uma das pinturas está na capa de um dos livros de poesia de uma poeta chamada Andréa Cefaria. Exatamente, é o Bruegel. Ele é uma comédia Sim, 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 fantástica. sim. O Wall-E é tipo, O Wall-E, claramente se o Wall-E está lá dentro de está uma lá. Sim, casa. sim, sim. Sim, sim. Ah, exato, exato. Podes ir lá. E, pá, eu tinha o péssimo hábito nos livros do Wall-E de marcar a caneta onde é que ele estava. Estraguei os livros para quem viesse a seguir. Mas sim, tu tens muito humor e tens muitos mecanismos de humor na arte. Tinha essa ideia, não sei se alguma vez vou concretizar um conteúdo à volta só disto, de estar a criar histórias. Ok, posso estar a escrever o que estou a ver, mas depois criar histórias com base no que estou a ver. A maioria dos quadros do Bruegel são narrativas em que tu podes. Só o que estás a comentar é engraçado, porque é que está um gajo prestes a cair de uma janela, enquanto mais à frente está um gajo a mijar do sótão. Sim, sim, sim. O que é que aconteceu aqui? E porque é que está um gajo a tentar apanhar um peixe à mão lá em baixo? Enquanto está um gajo agachado, não percebe se está a caçar porque estão-me perdidos à frente, se está a defecar. O que é que está a acontecer aqui neste sítio? Isso podia perfeitamente ser o Wall-E. Às tantas, o Wally saiu desses quadros porque eu aqui não consigo ter protagonismo. Embora a razão de existir do Wally é não me encontrem, mas encontrem-me. Encontrem-me. Género escritor que diz ao amigo: quando eu morrer, queime isto tudo, mas de facto é o que ele está a dizer, guarda isto porque eu quero ser eterno. E o Wally é mais ou menos isto. Eu não quero que me encontrem, mas a razão disto existir é para vocês me encontrarem. Exato. Um Wally, nos quadros de Bruegel, ele nunca seria o protagonista. Há muita coisa a acontecer e é tudo mais fascinante que o Wally. Que eu me recordo, o Wally só está. Sim, não O faz Wally, nada. eu nunca vi um Wally, olha, estou a mijar. Nunca vi um Wally a mijar. Estou aqui, encontrem-me, até se calhar um bocado arrogante. Nunca está a fazer nada especial. Exatamente, o Wall-E numa administração. Puto, onde é que estás? Encontra-me. 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 Dá-me a tua localização. Não dou, encontra-me. Encontra-me. Vou ficar aqui, não vou fazer nada. Yeah. Tens de me encontrar. E às tantas ficou sem amigos por isso. Exato. Onde é que esta conversa já foi? E
Em relação à stand-up, como é que houve essa. Já explicasse aí o teu fascínio por estes filmes? Todos estes filmes que tu disseste, pelo menos os que eu conheço, envelheceram bem. Eu continuo, volta e meia, a ver o Spaceballs, o Aeroplano, os filmes da Disney, o Livro da Selva, se calhar não vou, mas os Looney Tunes, de vez em quando apanho uma curta e vou ver. Como é que apareceu a stand-up na tua vida? Pá, eu lembro que quando era miúdo, tinha tipo, sei lá, 14, 15 anos, de começar a ver aqueles tipo clipes que descarregavas dos torrents. Pá, eu lembro perfeitamente, falei isto uma vez com o Gonçalo Patrício. A primeira cena de stand-up que vi foi de um tipo americano que era o. Olha, agora estou a esquecer do nome. Pablo Francisco, que era um gajo que fazia imitações do Arnold Schwarzenegger. Tipo, o texto não era assim nada de especial, pá, mas era essa é a primeira memória que tenho de stand-up. Pá, e às tantas comecei hum, a ver alguns vídeos de stand-up em português, que é uma experiência comum a muita gente, que é, pá, eu também acho que consegui fazer isto. Pronto, sempre escrevi, sempre tive este do lado de humorista, sempre de escrita. Comecei a fazer stand-up, fiz o curso na banca e eu comecei a fazer stand-up em outubro de 2017. Um dos primeiros DVDs que eu tive foi de stand-up, foi aquele especial do Seinfeld, o I'm Telling You for the Last Time, que até vinha de um site do Canadá, tinhas que desbloquear o teu vídeo, o teu DVD, porque os DVDs canadianos não passam aqui, mas se puseres um código, já consegues ver. E... Mas pronto, nasceu primeiro o meu interesse pela comédia, pelo humor escrito e só depois pelo stand-up. Ainda não é um amor pacífico, devo dizer que ainda é uma coisa com que me debate. Quais são as tuas inquietações? É pá, não ser bom. É o lado volátil. Ser bom ou deixar de ser, basta Mas uma noite para pôr tudo em causa. é que completamente, completamente. Eu não sei se acontece contigo, mas eu, por exemplo, quando não corre bem ou quando eu estou assim num bloqueio criativo, vá de escrita, o que está em casa sou eu, enquanto ser humano, a minha validade enquanto pessoa, não é o comediante humorista, não. Sou eu que estou ali em jogo. Uma noite que corra mal é. Pá, eu lembro-me, até te vou dizer o dia, porque depois tinha esta opção. Foi no dia 8 de novembro de 2018, por os anos do meu irmão, era anos do meu irmão. Acho que foi a minha pior atuação e ainda por cima é atuar. Foi com o Ruben Branco e com o Miguel Neves. Foi a primeira vez que eu tive com o Miguel Neves e pá, estava assim todo. Dois craques, cada um à sua maneira. Exatamente. O Ruben, que já conhecia, já tinha atuado com ele, foi ele que me convidou, e o Miguel Neves, que conhecia apenas dos vídeos e do YouTube, como tão mal, tipo, e tu sentes Sentes que és uma fraude. que és uma fraude, pá, e eles, estamos a ver uns copos, estivemos lá a conversar, e, pá, eu estava ali completamente fechado, ainda a reviver a minha atuação de tão má que tinha sido, mas sim, ponho-me em causa enquanto ser humano, e pronto, pá, e sei que acho que eu acabo por escrever muito pouco, porque quando começa ali a picar quando há aquele piquinho de frustração, começa a pensar, não, isto o que é que eu estou a enganar? O que é que eu estou a. Foi um duplo episódio. Não foi no mesmo local, mas foi na mesma cidade. Numa semana correu estupidamente bem. Na semana seguinte, algumas pessoas viram-me: olha, vamos para a frente que este gajo começa, começa tudo a falhar. E as pessoas: não, vamos lá para trás. Vamos lá Mas para lá trás. E eu assim a pensar: de uma semana, um gajo do caraças, da outra sim, semana, sim. não entra nada. 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 É isso, é que corre muito bem, tu pá, sais lá com o teu ego, tipo, mesmo texto, No meu caso, por acaso, não foi. Testei ambas, não entrava nada, mas há um ponto a partir do qual tu sabes, não há forma de sair daqui. Não há exatamente. forma de sair daqui. Podes brincar, podes tentar aligerar até para tentares arranjar, nem que seja uma coisa básica para facilitar a entrada do próximo comediante, mas sabes que já não vai ser excelente. Vais ter que lidar com aquilo. Esse lado fascinante. Olha, vamos para a frente que este gajo é... Este gajo, Este gajo começa a falhar, até me sinto mal estar aqui à frente, vamos lá para trás. Eu opá, achei isto fascinante. Na semana anterior até me abraçava, do caraças, meu. No meio de seguinte, eu nem quero estar associado a este gajo. Nem sei como é que ele se chama. mas tens esses extremos, pá, estes extremos emocionais que é difícil de lidar, são difíceis de lidar.
és também formador. Sim, sim, sim. Uma coisa é estás a escrever para ti, outra coisa é estar a ensinar como se escreve. É stand-up? Escrita de humor, mas pá, os princípios acabam depois por ser os mesmos de. Como é que é essa experiência? É muito, muito fixe, muito fixe. Não só porque vais acompanhando as pessoas nas suas jornadas, como se diz. Toda a gente tem uma jornada, toda a gente tem um Ulisses. E às vezes só arranjar um creme de uma nova marca. Comecei uma nova jornada, o que estás a fazer? Não, encontrei um novo creme para a cara. Ah, ok, Exatamente. ok. Exatamente. Mudei de papel higiênico. Yeah, porra, calma. Sou uma pessoa nova. Para mim é muito gratificante ver as pessoas a ganharem consciência da sua própria escrita e isso é mesmo muito fixe. E depois tem outra consequência positiva, que eu próprio vou ganhando uma maior consciência da minha própria escrita e aplicando as coisas que vou falando nas formações. É uma coisa que acontece muito com arte, que é tu aprendes estudando os outros, estudando quem fez bem e porque é que aquilo resulta. Ok? Não é por acaso que uma pessoa às vezes vai a um museu, sei lá, de arte antiga e há lá pessoas a desenhar os quadros. Estão a estudar, sei lá, relações de formas, proporções, por aí fora. E as formações obrigaram-me a investigar e a desconstruir e a estudar o trabalho dos outros. E isto depois tem esta consequência secundária muito positiva, que é o próprio, depois tiro alguma coisa para a minha própria escrita. Eu não sei se vou dizer uma obviedade, só consegues ensinar bem quando sabes muito bem as coisas. Sabes a ponto de tornar uma coisa aparentemente difícil algo facilmente digerível. Tem de existir sempre uma disponibilidade da outra parte, não é? Afinal, se calhar tu achavas que sabias determinada coisa, não sei ainda tão bem Não. assim, tenho de me aprofundar mais no assunto. Sim, Yeah. sim, sim, e obriga-te a expor-te a muita coisa. E expor não é tipo, não é um contacto superficial, é tentar perceber porque é que funciona. E sinto que o meu olhar, ou o meu ouvido, tornou-se muito mais analítico e tenho retirado muito mais prazer em ver stand-up. Podia ser o contrário, de tirar a magia. Tem sido o Compreendo o que estás a contrário. dizer. Cabrão, deste aí uma volta muito fixe. Passas a admirar muito mais o trabalho das pessoas, o trabalho invisível, que fica patente no texto. Também uma consequência muito fixe das formações. Disseste-me que foste guionista do Última Ceia, do Unas, não é? O Uhum. Última Ceia, que se bem me recordo, era um talk show, não é? Era um talk show, sim. Eu fazia parte da equipa de guionistas. Como é que foi Ah, essa experiência? uma coisa estranha, porque eu depois não tinha muito contacto com o. Enviava os meus textos, um bocado colagem. Depois o guião final final era um bocado colagem do O que é que te era pedido? piadas para monólogo, Dentro de sketch, um tema ou, por exemplo, era. Eu já não me recordo. atualidade. Ok, ok, ok. Qualidade. Tinha a estrutura do talk show americano de Sim, sim, sim. ter um monólogo. Ressurgimento do formato talk show. Sim, sim. Todos os sítios tinham o seu talk show. Na altura que começou a volta dos pastéis de nata, ou 5 para a meia-noite, foi. E agora também estamos numa altura em que estão a desaparecer, à exceção do 5 para a meia-noite. É um formato que, não sei se és crítico em relação a isso, mas parece-me que é um formato que está. Não sei se precisa ser reabilitado. Enquanto espectador, para mim já não é interessante. Por isso é que os podcasts ganham tanta. Já não tens, acho eu, grande paciência para ouvir um ator falar durante 6 minutos. Yeah, exatamente. O que é mais interessante? Ver um Ricardo Aruz Pereira falar durante 5 minutos, que normalmente é só uma promoção de algo que ele vai, seja um Uhum, livro, seja o que for, ou depois estás 2 horas a ouvi-lo num claro. podcast que até pode ser mais subterrâneo, não é? Sim, sim. Foram sempre conversas curtas. No entanto, foram reduzidas até um ponto em que a pessoa vai lá, carrossel de convidados, em que o convidado diz: estás fixe, aquele protocolo, e depois o convidado apresenta o que tem a apresentar, um espetáculo, um livro, seja o que for, e passa a outro. É uma Sim, sim. espécie de banner rotativo e um monólogo. Eu por acaso não tenho visto o 5 para a meia-noite, mas havia aquela, não sei se mantém, havia uma parte ligada ao stand-up. Foi testado durante Sim, algum sim. tempo, eu acho que antes do Gilmário, que me parece fixe. Se bem que o stand-up na televisão é sempre um formato complicado, que se a Uhum. coisa não funciona fica muito estranho. E é muito sofre, tipo, do género, atiram. Não sei se entretanto surge uma nova fornada de talk shows. O formato passou e há de surgir outro, não sei. Mesmo o Conan, que era o que tinha, acho eu, Sim, o sim, talk show mais fora, dentro sim. desta ideia formulaica, ele acabou por se mudar vá para os podcasts. Aquela dinâmica que o Andy. O podcast dele é em vídeo ou é só áudio? Acho que é em vídeo também. Ouço alguns e não Também em sabia. vídeo.
Era uma pena se fosse em áudio, perdia-se a possibilidade de ver aquele cabelo. Mesmo ele é muito expressivo. A expressividade é Sim, aquele andar destrambelhado, não é? É uma sim, sim, figura sim. destrambelhada que Desengonçado. parece quase um fantoche que se emancipou e vai por ali afora. Exato. Voltamos aos Yeah. fantoches. Mais uma técnica de comédia. O Uh, Conan é realmente engraçado, porque tu tens N programas em que ele vai para sítios onde ninguém o conhece, onde não se fala inglês, e as pessoas continuam a rir-se dele. não é das minhas referências, nem está no meu top, sei lá, 200 ou 300. Mas há uma coisa que eu reconheço nele e que é uma qualidade que eu aprecio em todos os humoristas e todos os artistas, é a paixão pela cena. Neste Uhum. caso, comédia, e às vezes, como isto é tudo, no caso dele, é um aparato e não dá. Mas há casos, eu recordo-me de um episódio com Wright, que faz one-liners, também já é antigo. Sim, sim, Stephen Wright. Um ar muito Sim, deadpan, não sim, é? sim, sim. Sim. Parece que a vida já o abandonou há décadas, só que ele insiste. Nota-se nessa conversa que há ali um amor ao humor e um amor à pessoa. Isso comove-me sempre. Uma pessoa como o Conan, que já atingiu o que tinha a atingir, há ali um lado infantil, deixa-me lá tentar beber qualquer coisa deste gajo. É sempre fascinante. No nosso caso, o Ricardo Luz Pereira, sempre que notas que, apesar de tudo, há ali um fascínio pela comédia e tudo o que ela envolve. Ficaria como um Beto, diria, é deselegante elencar os exemplos contrários, por isso não vou Claro. dizê-los. Quando um humorista começa a falar de comédia de forma. A forma desapaixonada também é boa para ir a outro sítio. Eu gosto sempre de ver o brilhinho nos olhos quando um comediante fala sobre comédia. Sim, sim, sim. O humor pelo humor, a comédia pela comédia, sem pretensões, sem carreirismo. No caso do Conan, acho que vou aprender É qualquer descobrir, coisa exato. nova. Pode não encontrar, às vezes só um fascínio de infantil. Esta esperança de eu vou encontrar aqui qualquer coisa que ainda não sei. Epá, é delicioso. Que é uma coisa que se vai perdendo. Seja em comediante, seja no que for. À medida que tu envelheces, esta esperança, eu ainda vou encontrar qualquer coisa que me vai fazer Sim. feliz. Stand-up ainda é uma arte muito. Acaba por ser uma arte muito pura, porque acaba por ser também muito honesta, não é? Se fazes rir e acaba por ser um resultado muito transparente. Eu gosto muito de ver stand-up e precisamente também à procura de malta nova, de coisas que fujam ao. Pegando nisso, estás a dizer que malta nova é que tem feito os olhos brilhar. Epá, o flex é qualquer coisa. Por acaso, quando eu conversei com o João Alves, ele mencionou o nome dele, só que eu não sei se consigo chegar a ele. Ele não tem redes sociais, para não. O flex é um fantasma. Ele só E é- existe enquanto comediante em palco. Exatamente. Epá, aquilo é uma experiência. É uma experiência e é um tipo muito consciente do meio, do médium que ele tá a trabalhar. Tem linguagem artística, é qualquer coisa. O Flex é mesmo ver o Flex ao vivo é mesmo uma experiência. O Marcos Bilro também é toda uma. O Marcos Bilro é tipo um mistério, porque ele vem com aquela carga, Carga quase messiânica, não é? aquele ar de Cristo. Um Cristo abatido, que já não acredita muito em É o Cristo, pregar, não é? é um Cristo que não vai morrer pelos nossos. Já não estou para isso. E é curioso que o Marcos Bilro é para mim um mistério mesmo fora do palco, que ele parece que tem assim uma distância irónica relativamente a tudo. Não sei se é mesmo se é impressão minha mesmo, calhar, é- mas também é uma. Pá, ficas ali a curtir o momento quando o vês atuar. O Pedro Alves também é assim, pá, também, mas a experiência assim mais inesperada foi com o Flex, ultimamente. Tenho de ver se consigo contactá-lo. Acho que foi João Alves a primeira vez que ouvi esse nome. Nome engraçado, Flex. Eu não sei se foi propositado. Flex, singular, João, a coisa mais comum de todas. Exato, O exato. contraste absoluto. Não sei se foi propositado, se foi apenas uma paródia à palavra flex. Segundo aquilo que me estás a dizer, parece-me que é a pessoa que dá menos flex. Se não estás nas redes sociais, como é que dás flex? Talvez seja uma Uma espécie de paródia até à paródia própria disso, não sei, não sei. Talvez. noites a acontecer, não é? Como é que se diz? Dominus Domino's. Comedy Club. Aquilo que me chega tem sido noites muito porreiras. Em Lisboa, em Santos. Na Ok. Barraca agora vamos abrir uma segunda noite, também muito perto, no espaço Mosh.
Também ali em Santos, também muito perto. Felizmente tem havido grande adesão e do público e dos comediantes. Temos sido abençoados nisso. Tem corrido mesmo muito bem. Eu às vezes começo a formular a pergunta e nem sei se depois se é passível de resposta, mas se tivesse de dar assim olhasse aqui para o circuito de comédia em Lisboa, assim nos últimos tempos, o que é que te apraz dizer? Achas que está melhor? Estando melhor ou não estando, o que é que está a falhar? O que é passível de ser melhorado? Eu acho que há muito. Eu acho que está melhor, desde comparando quando comecei, em 2017, porque, pela simples razão, que começas a ter público. E público não é corpos a assistir, é público preparado, sabe que é stand-up, que era o que acontecia muitas vezes nesta altura. O pessoal não sabe, mas nessa altura que tu disseste, quando começaste ou até antes, os comediantes, por falta de público, iam profanar campas, traziam cadáveres de propósito para ter público, para o clima não ficar tão estranho. Sim, sim. E depois acabava a noite, punham os corpos. Os comediantes não são nenhum animais. Claro, exatamente, exatamente. Fazer com respeito. Podemos nem sempre acertar com a campa, não é? E assim também, mas se deixássemos tudo limpo, quem é que notava? Vais tirar as alçadas do teu avô e de repente está com vestido. Para algumas das minhas melhores noites foi, foram essas. Tu tinhas noite do género, sei lá, em cafés, em restaurantes, as pessoas que estavam lá queriam apenas comer e beber em paz e depois eram interrompidas por um espetáculo de stand-up e das duas uma, ou não te ligavam nenhuma, ou estavas ali a interromper o momento delas e elas olhavam-te com um ar de desprezo. Isto à distância tem sempre graça. O comediante quer fazer a sua cena e o público está noutra onda. Eu não quero saber, eu vim para aqui comer O meu o meu, hambúrguer e a o minha meu Coca-Cola. hambúrguer e a seguir vai haver karaoke, eu quero é cantar. Eu Aquela che- eu cheguei a atuar em cima de uma palete, ninguém estava a ligar àquilo. Eu às tantas virava-me, fingia que estava a circular na palete, não é? No palco, na palete, para me rir da situação. E a coisa boa é que há muito trabalho, e é um trabalho que eu valorizo muito de pessoal que organiza noites por carolice, não vai ganhar nada com aquilo, só tem chatices, e que vão formando público. E isso é um trabalho. Agora acho que estamos e no caso específico das noites que eu organizo, com o Francisco e com o Miguel, temos retirado dividendos disso, do Alves, Francisco sim. Alves e o Miguel Moreira. Porque o Miguel, tal como foi elencado na conversa, há demasiados Miguéis, logo no seco. Exato. O Miguel Moreira. E nisso diria que está bem melhor. Muita gente a fazer e muita gente, sei lá, antigamente tinhas um manancial muito mais curto de comediantes e agora tens um manancial muito maior, muitas pessoas a começarem e pá, se calhar os que começam não são todos bons, mas daqui a 5 anos vão ser muito melhores. Também tem que ver com a quantidade de noites, porque aqueles que Sim, eram sim. bons eu recordo, por exemplo, o Miguel Neves, era daqueles gajos que ia a todo ao lado para atuar. E hoje já não é preciso ser um maluco desse nível, Sim, sim. de ir não sei para onde. Não é que depois, na prática, e aqui as opiniões dividem-se. Será que vais aprender alguma coisa indo para um sítio não sei onde? Muito difícil arranjares um sítio para atuar, pensando em Lisboa e no Porto, que são os dois focos onde existem mais noites. E atualmente quem desses dois focos consegue arranjar algumas noites e se for afinando o texto a coisa desenrola-se. Essa malta foi mesmo, quase literalmente, andou a desbravar mato, a criar terreno arável. O Ruben Branco andava com o amplificador e o microfone Exatamente, na bagagem exatamente. do carro. O Guilherme Fonseca também andava no próprio carro e ia fazer esse tipo de stand-ups. Isto é em 2010, para aí. O Dargo Rei também me lembro que fazia isso. O Joel Ricardo Santos com o Joca e com o Zé Pedro também faziam isso. Não havia outra forma. O Comedy Club só existe porque houve uma altura, o terreno está próprio para haver esta catedral do riso. E depois outras surgiram. Certamente há de aparecer outro Comedy Club no sentido Uhum. pensado de raiz. Antigamente o público é que via? Via os grandes nomes, que muitas vezes andavam ali na fronteira se é stand-up ou não é stand-up. Estou a pensar mesmo exemplos que continua a haver aqui no Algarve. Se o Fernando Mendes via cá
com uma revista, ou às vezes basta aparecer uma coisa, uma peça que às vezes é improviso, enche. E entretanto o público já vai. Há uma noite de comédia e nem sei bem quem é que vai, mas eu vou. Sei que a qualidade está mais ou menos garantida. Foram necessários esses anos todos de malta e a partir pedra. Em Leiria, a Leiria de São poderia também ter uma noite que, pá, ainda há esse trabalho a ser feito Sim, sim. em zonas menos centrais como Lisboa e o Ah, Porto. é sempre no sentido de melhorar, mas quando se pensa, há vontade de ver stand-up ou não há vontade de ver stand-up? Eu acho que o problema é mais geral. Há vontade de ver coisas relacionadas com arte ou não há vontade? Vejo aqui no Algarve. Não há essa propensão para sair de casa para ver cinema, para ver teatro, seja o que for. Não há essa vontade, nunca houve essa inclinação. Por consequência, também não há inclinação para ver coisas de stand-up. Ou quando há, no meio desse rosário todo, o stand-up ainda é aquele que tem mais público. O stand-up tem a vantagem de ser muito mais. Não precisas de uma preparação Sim, sim. para ver stand-up. Eu acho que depois tem a ver com oferta e com divulgação. Às vezes há exposições de arte que são blockbusters porque são bem divulgadas e as pessoas, pá, eu quero ver isto, divulgados na televisão, as pessoas acabam por ir ver, pá, e acabam sempre por retirar qualquer coisa daí. Eu acho que muitas vezes é falta de oferta, falta de Divulgação, sim, sim, sim. divulgação. A divulgação é uma pescadinha de rabo na boca. Se todos os eventos, todas as cenas estiverem a ser divulgadas, às tantas é só ruído e aquele problema que achavas que ias resolver, estás a amplificá-lo. Há um mar de divulgação. Uhum. Como é que eu escolho aquilo que vou ver? Porque há tanta coisa. Não sei se é um exemplo indicado, mas vais a uma livraria, todos os livros estão a gritar para ti. Capas pampanantes. Epá, já não me diz nada. Às vezes pode funcionar ao contrário. Deixa-me ver aqui o livro mais sóbrio possível. Mais discreto. Todos os livros estão a gritar. Já há livros dentro de sacos, perfumados, e tu às tantas dás um tanto a uma editora e a editora dá-te livros que tu não sabes quais são. Eu percebo que isto é a ideia à youtuber, comprar caixas e vamos ver o que é que está aqui dentro. Pode ser t-shirts, pode ser... Mas enquanto leitor, esta ideia de chega-me uma caixa à casa e eu não sei que livros são, para mim parece uma contradição em termos. Por exemplo, pagas uma mensalidade e a editora manda-te livros que tu não sabes quais são. Eu acho que isto é uma contradição em termos. O leitor é uma leitura ideal. É aquele que sabe o que quer ou aquele que devia ser crítico. Abdicou do seu critério. Às tantas é tipo uma criança. Está mais importado em abrir o presente, não é? Aquele espalhafato de abrir o presente. Assim que abre, ok, vamos passar a outro. Isto são meias. Yeah, são meias e... ok, Exato. era isto que eu precisava. Uma perversão qualquer, pá. Mas aí é que entra o editor, de fazer ali uma triagem e Eu não sei se é um recuo qualquer quando o leitor, ou um gajo qualquer que vá ver alguém que gosta de pintura, alguém que vá a um museu, alguém que... Podes entrar, ok, o Spotify, tu já não vais, ou a maioria das pessoas já não vai com uma ideia específica, vai uma playlist e papa aquilo que houver na playlist. Em relação ao leitor, eu vou papar aquilo que me dão a papar. Era alguém que comia sozinho e agora apareceu uma figura adulta, eu vou-te dar comida à boca. olha o Outra guião. vez, que bom. Ai, que ganho civilizacional. Por acaso tenho algumas dúvidas. Quer dizer, acaba por não ser assim uma gestão fácil, porque só tens essa consciência a partir do momento também que já foste muito exposto a livros que não gostaste, livros péssimos, tu próprio foste criando o Sim. teu gosto. O que acontece muitas vezes, criar nos sítios mais interiores, é que nem sequer há oferta. No papel de guia, o guia é uma espécie de intermediário e está a treinar o palato de pessoas que ainda não se treinaram em gastronomias Hum, mais hum. finas. É mais ou menos isso o trabalho do guia. No entanto, o que me parece que está a acontecer é de pessoas que até educaram um palato, mas chegaram, pá, isto dá muito trabalho, pá. Eu preciso... São pessoas que se emanciparam em relação naquela arte, ou seja o que for, dá muito trabalho, pá. Eu quero que outros pensem por mim e me deem aquilo que eles quiserem dar. Uma espécie de revolução, emancipação do leitor. Eu agora é que sei o que quero. Pá, isto dá muito trabalho, pá, pensar por mim. Eu quero que outros pensem por mim. Isto é a lógica do algoritmo, não é? Parece-me sempre um retrocesso. Pode ser mais pessimista, mais catastrofista. Mesmo aquele que acha que pensa por ele, de facto não está a pensar porque está tudo a ser orquestrado, porque de facto estás sempre confinado a um universo reduzido de estímulos, porque está toda a gente mais ou menos a consumir a mesma coisa. Por exemplo, a Netflix. Eu sou
Eu é que escolho. Há uma ilusão de oferta abundante, mas depois vais ver bem e afinal não é assim tanta. São réplicas da mesma ideia Sim. várias vezes, até à náusea, sobretudo quando dá um sucesso retumbante. De repente aparecem 30 séries como o Squid Game. Nem vou pelo se é uma boa obra, se não é. Anulam a obra. Se fosse realmente uma boa obra, espremiam a obra até eu já nem posso ver nada relativo a este universo. Sim, Já sim, me sim. dá náuseas. Mas isto acontece, isto sempre aconteceu, só que agora acontece de uma forma industrial. Tu tens a cópia de uma cópia de uma cópia, os livros, a quantidade de livros que. Eu não li nenhum, mas a quantidade de livros que é não sei quantos de Auschwitz. Sucedâneos do Código da Vinci. Há poucas semanas li um livro na Antígona, não sei se o título é mais ou menos como Indústria do Holocausto, algo desse género. Uhum. Há uma indústria de milhões a criar cenas à volta do Holocausto. É um tema tão delicado, tinha tantas entrelinhas, mas para dar um exemplo quase em tom de paródia, há vários casos, eu não sei se foi na década de 90, mas certamente já aconteceu mais, mas casos registados na década de 90 e no início dos anos 2000, em que viagens de estudo de estudantes que foram ver Auschwitz e depois há outra coisa que é apontado no livro, porque raio é que há tantos museus do Holocausto nos Estados Unidos? É outra questão. Também não deixa de ser uma perversão dos pontos mais baixos da nossa história. É uma Disneyland. Os estudantes que foram apanhados em orgias em Auschwitz têm uma razão de ser. Ou razão de ser, como é? Eu não estou aqui a justificar nada. Mas Orgia orgias em Auschwitz. dá pau. Desde os tempos de Nero, o Marquês de Sade, há uns episódios no Sodoma e Gomorra, mas eu acho que tem que ver com a psique humana quando tu te. É diferente porque as pessoas que estão a efetuar as orgias não passaram por nada daquilo. Não são pessoas que se livraram de uma tragédia e agora querem experienciar a vida. Nero, segundo se sabe, mandou demolir certos edifícios para soterrar pessoas. Dá-me pica. Estou aborrecido. Dá-me pica. E as pessoas, há testemunhos das pessoas que conseguiram safar-se a isso. Safei-me. O que é que me apetece agora? Uma orgia. Eu quero sentir a vida, quero que a vida me mente pelos poros todos. Vamos fazer uma mega orgia. Ferreiro do Paço, às 3 da tarde. Epá, temos de investigar sobre uma mega orgia a seguir ao grande terremoto, 1755. Seja em Auschwitz, seja noutros campos de concentração, seja em museus, apanharam os estudantes a pinar uns com os outros. Nada contra pinanço, só que Mas eu diria que são duas coisas diferentes, que são as pessoas que passaram por isso e que querem um uma escape. safei-me uma grande tragédia, apetece-me é pinar. Poucas vezes documentado, faz falta aquele jornalismo de catástrofe. Morreu muita gente, mas os que se safaram estão a pinar? É isto que eu quero saber. Há orgias já a acontecer? A orgia. Houve orgias de Chernobyl? É isto que eu quero saber. Enquanto não se morre de cancro, estão a pinar? É isto que eu Se quero calhar, saber. se calhar o Chernobyl é o próximo filão, depois do Holocausto. Depois de Auschwitz, Sim, próximo sim. filão, tipo a orgia de Chernobyl, não sei, a francesinha de. Do ponto de vista humorístico é muito engraçado. Há um memorial que tinha que ver com o Holocausto, ou mesmo a Auschwitz, estou com uma vontade de pinar. Passa pela cabeça. Às vezes é mesmo como é que eu ia dizer? Um mecanismo psicológico e o humor também tem. Não sei onde é que eu li isto. Havia aquela piada nos campos de concentração dos judeus dizerem ao menos damos um corte de cabelo grátis. É uma forma também de reenquadrar a situação tão dramática, a forma de reenquadrar aquele absurdo hum, é arranjar um escape ridículo. A orgia é uma forma de fugir ao desconforto. Talvez, tal como as drogas e o álcool podem ser, uma forma de apaziguar ou a fazer-te esquecer. É plausível que um sítio apinhado de pessoas não havia tema de conversa entre elas, estava tudo desconfortável até que e se pinássemos todos? É Olha, preferível porque eu não aguento este desconforto. Depois já há temas ali muito sensíveis, é um judeu a falar de outros judeus a dizer que eu sabia que havia os negacionistas do Holocausto, mas nunca me tinha debruçado sobre no meu entender de leigo, o negacionista do Holocausto era alguém que dizia o Holocausto não existiu. Mas há outros patamares. Para seres um negacionista do Holocausto, basta dizeres que o Holocausto não é a catástrofe número um. Aquilo aconteceu no Ruanda. Basta dizeres isso? Não, 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 não. Estás a dizer que o Holocausto não é o cume. Isto é a minha catástrofe. Esta é a nossa.
E está a haver um debate nas últimas décadas nos Estados Unidos, pedir a países como a Bielorrússia, queremos ser ressarcidos. Mas o nosso país está na miséria. Nós queremos ser ressarcidos dos danos do Holocausto. Só que com a Suíça há aqui A Suíça é um país que tem passado pelos pingos da chuva. A comunidade judaica, por algum lado, bem, mas por outro lado, há aqui um oportunismo. E a Suíça está aqui. Qual foi o ponto de partida? Há aí contas de judeus que foram mortos durante o Holocausto e nós queremos esse dinheiro de volta. A premissa. Os bancos suíços não há. E os judeus? Há. Não há. Há. Ok, há. Há, mas são só estes. Se calhar há mais. Dá mais. Ok, são estes os números. Não, há mais. E entretanto começaram-se a forjar judeus que não existiam. Chegando a um ponto em que, se há esses judeus, ou essas contas de judeus na Suíça, o Holocausto não pode ter sido o Holocausto que vem nos números. Aqueles que morreram e as contas estão lá, há os sobreviventes do Holocausto, e chega-se a um ponto em que, se há tantos sobreviventes do Holocausto passado este tempo todo, então às tantas ninguém morreu no Holocausto. Estamos aqui neste paradoxo. Se estas pessoas em vida, que também passaram estes anos todos, e há mais sobreviventes do Holocausto hoje do que havia há décadas, e depois ninguém pode contrariar. Será que isto faz sentido? Não, que estás a ser negacionista. Há mais sobreviventes hoje do que havia há 30 anos. Não negues a lógica. Não negues a lógica. É. E estamos a chegar a um ponto em que, se acreditam nisto, então não houve vítimas do Holocausto. E esta é a cereja no topo do bolo. Os grupos que querem ser ressarcidos, os judeus, sobretudo, querem ser ressarcidos do Holocausto, estão a negar o próprio Holocausto. Porque se acreditam que houve tantos sobreviventes, porque cada sobrevivente é uma cabeça, e essa cabeça, que é uma lógica quase nazi, ver o judeu como uma cabeça, toda a gente é sobrevivente, logo não há Holocausto. Nascido de uma pretensão legítima. Só que foi uma pretensão que foi esticada pelo oportunismo, pela ganância, e entretanto, aqueles que começaram a apontar aos outros, tu és negacionista, é negacionista, os maiores negacionistas são os próprios judeus. Deu a volta, epá, vamos inventar judeus, vamos inventar sobreviventes. Não sei onde é que li isto, mas na Primeira Guerra Mundial, quando foi para assinar o Tratado de Versalhes. E quem quiser saber mais, é um livro, eu não sei se é a Indústria do Holocausto, mas foi recentemente editado na editora Antígona. Quando foi para assinar o Tratado de Versalhes, Portugal inflacionou o número de mortes para receber uma indenização maior da Alemanha. Já não nos basta termos sido humilhados, termos enviado para lá. Pá, pessoal não tinha meios, impreparado, como ainda depois inflacionar. O país está a reagir a uma tragédia. Pá, mas há aqui forma de sacar mais dinheiro. Tenho um exemplo de um sítio onde eu trabalhei. Um senhor que trabalhava lá só comunicou a morte do pai dele. Não foi no dia, mas porque dava mais jeito em termos de. Ganhava mais um dia, uma lógica assim qualquer. Dizendo, o pai morreu, mas ele conseguiu rentabilizar o. Aquilo que aconteceu agora recentemente, que veio aluno na internet, no Brasil, levou o tio morto para assinar um papel qualquer. É uma estratégia mais doméstica da mesma estratégia que nós estamos aqui a falar. Sim. Neste caso é inventar um vivo, onde só já há um cadáver, porque depois há dois discursos que não casam. É o discurso de uma solenidade e uma delicadeza, porque estamos a falar de pessoas que morreram. Epá, morreram, mas se calhar deviam ter morrido mais. Porque se morressem mais, nós ganhávamos mais. E isto é muito fixe. Há o discurso oficial e o discurso oficioso que não casam. Eu acho sempre isto fascinante, quando há um abismo entre o discurso oficial e o discurso oficioso. E neste caso ainda é mais grave porque estamos a falar de vidas humanas. Discurso oficial. Cada vida humana conta. Se calhar não conta porque vamos pôr aqui uns zeros. Porque estes zeros de mortes equivalem a zeros de dinheirinho. Quando tu te das conta disto, se a coisa mais valiosa que é a vida humana pode ser manejada para um lado e para o outro como se fosse uma fatia de fiambre, e se calhar não dei o melhor exemplo, mas porque os nazis também tinham essas coisas de testar. Olha, por acaso uma cena, e eu já me estou aqui a entrar em monólogos, uma cena que vem crescendo, sobretudo na ala mais à direita, que é, ok, a Segunda Guerra Mundial é má, o Holocausto foi mau,
Mas olha-me os avanços tecnológicos dos homens, né? E vês cada vez mais pessoas a dizer isto. E em relação à bomba atómica é exatamente a mesma coisa, quase como nas entrelinhas, se calhar outra guerra mundial que é para a tecnologia ir lá para a frente. Exatamente, para podermos fazer downloads Yeah, yeah, diretamente a yeah, partir yeah. da. Quem defende o capitalismo acima de tudo, agora com a inteligência artificial, e a arte vai levar por tabela. Há sempre aqui uma espécie de diálogo inicial com alguém que defende o capitalismo, uma nova tecnologia. Vai mudar para melhor isto. Agora é que vai ser. Desde a Revolução Industrial é que agora é que vamos ser seres humanos como deve ser. Depois na prática, afinal, agora vamos arranjar uma tecnologia para corrigir a falha desta. E depois, é verdade, isto é outra falha. Com esta tecnologia é que vamos corrigir todas as falhas. Andamos sempre nisto desde o início. A segunda deixa de quem defende o capitalismo é, mas é inevitável. Conseguiste arranjar um argumento para desmascarar a narrativa de que é a melhor coisa. Ok, percebeu-se não é. A segunda é inevitável. Este é o dogma, é inevitável. Melhorar a nossa vida. A Revolução Industrial começou aqui há 250 anos. Em 2024 trabalhas 8 horas por dia, 5 dias por semana. Portanto, continuas. Tipo, na altura o horário ainda era mais. Mas tens o mesmo horário de trabalho há. Há muita gente a trabalhar 12 horas atualmente. Eu conheço muita gente. Sim, sim, mas em termos de norma genérica, pá, não sei até que ponto facilita ou te tira um pouco o fardo. Quer dizer, acabas por ter trabalhos um bocado mais artificiais. Não quero estar Eh, aqui a interromper outra vez. Há um livro chamado Trabalhos de Merda, Depois ali do David Graeber. que é um livro fascinante. E há lá um episódio muito engraçado. Eu recordo-me vendo as notícias, mas ele depois explicita que é um gajo que estava no trabalho e agora apetece-me estudar filosofia e desapareceu. E só deram pela falta do gajo passados 3 anos. E pá, isto é lindo. A usar o sistema em proveito próprio. Só prova que a maioria dos trabalhos, sobretudo aqueles trabalhos das grandes empresas, há uma hierarquia em que um manda no outro, ou melhor, é um mandar e às vezes o mandar é fictício, é melhor. Um vigia um, o outro vigia o outro, o outro vigia. É uma sucessão de vigias, não é? Que estão a patrulhar o trabalho do outro. O gajo que está no cume da hierarquia está no cume porque os outros suportam este artifício todo, esta miragem. Tirando um da estrutura, nada acontece. Sim, porque por se tirasse essa malta toda de hierarquia, às tantas o gajo diz, mas eu mando em quem? Quando há muitos tratos, ele está tão desligado do trabalho real que ele nem sabe o que é que... Aquele sketch também dos gato fedorento... Mas acho que já estamos noutro nível. Estão todos a teclar ao calhas e chegam à conclusão que ninguém sabe bem o que é que está a fazer. Na maioria das empresas, sobretudo quando sobes na hierarquia, eles não sabem o que é que a base está a fazer. Se formos uma indústria, trabalho braçal, eles não sabem bem o que é que está a acontecer, não sabem. E mesmo que passem por esses locais de trabalho, eles olham como se fossem animais exóticos, como têm Tipo experiências. safari. Às vezes a mesma situação, num dia ele acha que está a correr tudo bem, no outro está a correr tudo mal, sendo que está a acontecer exatamente a mesma coisa. Está completamente desligado. É como se um biólogo fosse uma savana, estão aqui 2 rinocerontes, muito fixe, no dia seguinte. Estes cabrões estão em extinção. Então, mas estão os mesmos rinocerontes. As leoas a caçar e não é assim que se caça. Tipo, está aqui no manual. Está aqui no livro Exatamente. de. Uma das coisas que mais define o nosso século é a burocracia. E o fazer de conta. Um fazer de conta de fato e gravata. Cheio de pompas. Vamos fazer uns comunicados, vamos dizer que as coisas vão ser assim e agora é que vai ser. E depois na prática percebes que não aconteceu nada. Os senhores, vindos de não sei de onde, a dizer que agora é que é, porque chegaram dinheiros. Também ninguém sabe. É tudo um processo kafkiano. As coisas estão por aí, mas já disseram que as coisas iam acontecer. É um adiamento. Desaparecem os dinheiros que supostamente eram para aquilo. Já ninguém sabe. Criam-se umas investigações e criam-se investigações para as investigações. E a linguagem, tudo formas de camuflar e de encher com muita coisa sem dizer nada. Do fomento e desenvolvimento, do não sei o quê. Assim, os últimos 15 minutos para fecharmos. Está bem, 15 minutos só Benfica. Olha, não tocámos aí. Sou do Sporting, mas fui-me desapegando do futebol e hoje... Do futebol, o que é que eu sei? Sei que há 11 gajos para cada lado. Há árbitros. No Porto, às vezes, aos 11 Penalti. adiciona... Sim, é penalti e... Não sei se metaforicamente, se de forma literal, às vezes aos 11 adicionamos 2 ou 3. Às tantas estão mais gajos em campo. Parece que o campo inclinou. E mesmo assim, inclinando, agora parece que não dá. Já tentei fazer o desmame, mas não, O desmame está não consigo. completo. Foi concluído com sucesso. Uma clínica de reabilitação Olha, invejo. chama- chamada Vida. Ou Desgostos de Futebol, não sei. Eu nem sei os jogadores do Sporting. Não sei, é uma coisa estruturante na minha vida e na minha identidade.
o futebol e o Benfica. Lá está uma coisa dolorosa também de estar farto daqueles gajos, mas não conseguir não pensar neles e não me empolgar. Eu recordo-me de um velhote no Alentejo, que era do Sporting, e que sofria do coração. Ele sabia a história do Sporting até à data e gostava mesmo do Sporting, só que não podia fazer os jogos do Sporting porque podia-lhe dar um infarto. E esta figura de que gosta mesmo do Sporting, mas não vê jogos há não sei quanto tempo, porque uma das primeiras imagens que associa à morte, porque aquela pessoa é tão frágil que ao ver um jogo pode morrer. A coisa que eu mais queria era ver um jogo do Sporting, mas não podia porque podia morrer. Para mim era quase uma figura mitológica. Aquele senhor de cabelo branco, meio corcunda, e que falava do Sporting com o amor, como vi pouca gente a falar de futebol. Tentava compreender que amor era esse, mas nunca cheguei a compreendê-lo. Porque é uma cultura que te transcende. Quando penso em Benfica, penso no meu avô, no meu pai, no pessoas que eu não conheço que partilham da mesma história e mesmo dos valores, além das quatro linhas, é uma coisa muito bonita isso. Depois há as quatro linhas que são, neste momento, 11 gajos que eu odeio profundamente, mas Sim, sim. não consigo Mas, desligar-me. mas não a ponto de não ver o que é que aqueles gajos odiosos estão a fazer. Não, já me aconteceu, tipo do género, pá, mas depois volto a ligar para ver deixa lá ver quanto é que está. Depois fico contente se. Tem de haver uma espécie de sucessão de pequenas alegrias. Mas aí tu até estranhas, tipo, mal, o que é que vai acontecer para isto estar a correr tão bem? E entras naquela época do Sporting que ele perdeu tudo. Se eu fosse mais velho, tinha morrido de infarto nessa altura. O Sporting estar a ganhar 3-0 e perder 4-3, tínhamos o Uhum. Ricardo e uma defesa que é uma defesa histórica. Epá, não houve assim muitas alturas na história em que um clube, estando em vantagem, faziam-se golos. Fosse qual fosse o resultado, nunca havia garantias que chegassem ao fim a ganhar. Fosse Ganhar. qual fosse o resultado. Era o lado fascinante. De repente havia 3 ou 4 erros, consecutivamente mamávamos 3 ou 4 golos. O guarda-redes dava uma segurança que, não sei. Havia aqueles sketches dos contemporâneos em que atiravam uma garrafa de cerveja ao Ricardo e ele Sim, sim. deixava sempre cair. Sim, pá. Toma lá outra. Mas isso depois acaba por ser a matéria de, tipo, o adubo do humor, esse absurdo. Está tudo a correr mal, está tudo. Pá, os Monty Python tinham um sketch, mas pelo lado contrário. Era um gajo que estava a tentar suicidar e que caía sempre, tipo, atirava-se e caía sempre em cima de um fardo de palha. Imagina, tipo, um campo sem Sim, nada, sim. com um fardo de palha no meio. Por acaso não me lembro desse. O gajo tirava-se e caía em cima do fardo de palha. Para levar a cena ao absurdo, nem necessidade consigo. Nas fábricas da Apple, mas certamente há noutros sítios na China, têm redes para impedir que os potenciais suicidas se suicidem. Vais trabalhar. Alguém que está na fábrica de fardo desta merda tem-lhe mandado a janela. Certamente há uma pessoa cujo trabalho é recolher as pessoas que queriam suicidar e não se volta para o trabalho, matavam-se antes de ir para o trabalho, ou já agora trabalho mais um bocado e depois suicido. Tem de ser mesmo agora, tem de ser mesmo agora. É uma cena engraçada. Há pouco estava a ler um livro de um gajo, de um escritor que se suicidou de madrugada, que me fez rir. Porque raio é que esperaste pela madrugada para te matar? Tiveste uma noitada. Miguel Neves tinha um beat em que falava da linha de apoio ao suicídio que só funcionava, imagina, das 8 da manhã às 8 da noite. E é precisamente o período da noite em que as pessoas têm mais propensão a matar-se. Se sentem Sim, mais, sim. mais isoladas, mais sozinhas. Estou a dizer isso com um sorriso, mas é coisa. Pois que é, quando uma pessoa fala de suicídio, precisamos de nos rir. Eu tenho um amigo que uma vez estávamos no restaurante, o restaurante de música ao vivo. Pá, ele pediu para cantar com o senhor que estava lá a tocar. Ah, pá, dizer uma canção brasileira, uma canção alegre. No momento não me lembrei de nada. Foi o que é que ele foi cantar? Uma canção brasileira alegre. A construção do Chico Buarque, que é sobre um suicídio. E teve precisamente um momento que caiu na estrada atrapalhando o trânsito. O verso é qualquer coisa assim do género. Eu falei aqui numa conversa cá de sair, falei aqui com o Ricardo Luz Pereira, que eu vejo, não sei se há ligação, mas que eu vejo que é uma espécie de escalabro no humor em 3 filmes, que é no Modern Times do Tati. Há uma parte do restaurante em que começam a acontecer muitas coisas e toda a gente age como se nada tivesse a acontecer. Puxem fogo a isto já não é nada. Isto não há forma de voltar a um estado onde a civilização prospera, está tudo a cair, está tudo a arrebentar pelas costuras. Esse é um filme. O outro, O Triângulo da Tristeza. Aquela parte, não sei se viste também, Não conheço. que é um filme mais ou menos recente, num cruzeiro, acho que é num cruzeiro, em que pessoas abastadas, a única diferença é que depois há um diálogo muito fixe
entre o comandante e um passageiro. Muito fixe mesmo, um diálogo. E depois o outro, ligeiramente diferente, que é na adaptação das Mil e Uma Noites, no segundo volume. Miguel Gomes. Yeah, exatamente. Eu acho que é no segundo volume, há lá uma cena do tribunal em que as histórias, uma homenagem mesmo às Mil e Uma Noites. Tu às tantas já nem sabes quem é o culpado, onde é que começa e acaba uma história, já não sabes nada. Essa cena E para mim é é deliciosa. brilhante. A nível de escrita, de vez em quando volta a essa cena, às tantas está um careta a falar, não é? Está um careta a falar, num tom esganiçado. A culpa é da vaca. As melhores coisas do nosso cinema, pelo menos a nível de escrita, não me canso de ver essa cena. Me dá-me arrepios mesmo a juíza, tipo, não só o acumular das desgraças, mas como está. Acaba por ser um murro no estômago do género. Tu fazes parte de toda Exatamente, esta passagem de culpa. A culpa não que é tua, é da tua circunstância, é sempre da exatamente. gente mais miserável que tu. E eu não sei se sabes, aquilo é tudo baseado em notícias reais, em reportes do Correio da Manhã e por aí fora. Sim, às vezes nota-se mais, outras vezes menos. Nota-se que aquilo é uma espécie de crítica àquela altura do Pedro Passos Coelho. Está direto. Outras vezes é uma metáfora a qualquer coisa que estão à volta das vespas asiáticas. Estão a tentar pôr cobra àquilo. Na altura ainda era uma coisa mais ou menos circunscrita e agora já também diz muito do nosso país. Há um problema bem definido. Se atuássemos já, a coisa acaba resolvida. Vamos deixando, vamos Vamos deixando, deixar. vamos deixando. E depois chega um comunicado: já não conseguimos fazer nada. Podíamos ter feito, houve tempo para fazer, mas agora está descontrolado. É só um comunicado para dizer que está descontrolado. Ok. Obrigado. E eu sinto que Portugal é muito isto. Está aqui uma situação, não tenham problemas. Exatamente, agora é aceitar. Tu, diante de uma coisa que já aconteceu, tendo consciência que já aconteceu, tu julgas que estás numa posição privilegiada para combatê-la. E afrouxas um bocado. Dás margem para que esse fenómeno vai crescendo, chega a um ponto, eu já não consigo fazer nada. Ok, já não consigo fazer nada. E isto está presente em tudo. Seja, eu recordo de um livro que li há uns anos, daquela jornalista Naomi Klein, será? Há aquele episódio já recuado que é daquele petroleiro da BP. A situação está controlada. Ou seja, não são só os portugueses. A situação está controlada, pronto, já está tudo fodido, já não sabemos o que é que devemos fazer. Há sempre um comunicado oficial, não se preocupem. Nós tomamos conta da situação. Nós sabemos o que estamos a fazer. Nós sabemos, nós somos especialistas. Há pessoal que combate, há pessoal engravatado, isto vai-se fazer. Envolvidos uns dias, umas semanas, é só para dizer que está descontrolado e nem sei o que é que vai acontecer. Nem sabemos as consequências disto. Exatamente. Mas foram as mesmas pessoas que disseram que está tudo controlado. Há que dar a ilusão de as pessoas sabem o que é que estão a fazer e o que é que o caso mais paradigmático disso, que é aquele general, aquele porta-voz do Exatamente. Saddam. Exatamente, Os americanos exatamente. estão muito longe e quase vês as explosões atrás deles. Não sentes que essa figura está cada vez mais presente? Variações dessa figura? De estar tudo a arrebentar atrás, a função dele é comunicar, está tudo bem? Quando estão a cair edifícios atrás, Eu acho que isso vai no fundo até à tua experiência pessoal. Tentas convencer a ti próprio que tens o mínimo controle das tuas escolhas e do que tu fazes, quando na verdade. para bem até da sanidade e da coesão do grupo, mas quando atrás de ti estão a acontecer explosões, sejam elas figuradas ou literais, aumenta a partir do qual ganhávamos todos se calhar temos de nos preparar para esta situação que está acontecendo nas minhas costas. Às vezes também pode ser uma forma de não enfrentares isso. Tipo, está uma explosão nas minhas costas, mas agora vou almoçar. Tinha aquela frase de Kafka que a guerra começou neste dia, à tarde fui à praia ou à piscina ou já não sei À o quê. piscina, sim, sim. Sim, sim. Eu sei que isto aconteceu, mas a minha vida é isto. O contraste absoluto entre a vida coletiva e a vida particular. Não tenho fé nenhuma na humanidade. Na pandemia, no início, houve variantes e foram em diminuindo. Mas no início, vamos sair daqui pessoas melhores. Ok, eu também tenho um lado cínico, mas não vamos. E eu confrontava as pessoas: não, mas isto vai mudar mesmo as nossas vidas. Pessoas que de um momento para o outro transformaram-se em padeiros pintores. Faziam pão e à tarde pintavam. Arco-íris. Eu agora não tenho nada para fazer, vou fazer pão de manhã e à tarde sou pintor. E o mundo vai ser melhor. Epá, não sei se vai. Eu acho que isso expõe sempre uma espécie de fragilidade no pensamento. Porque não faltam exemplos de situações idênticas em que não saímos melhores e tu achas que agora contigo vai ser diferente. Uma situação que te põe em causa, que te leva às cordas. Não há aí novos super-humanos talhados para um novo mundo. Não há. Somos a mesma cena. Se não piores. Não sei se isto é uma mensagem de esperança. Sim, sim, acho que não vai ficar tudo bem.
Devia ser essa, não vai ficar tudo. Tenho esse lado muito cínico com as coisas. Mas por outro, não sei. Ontem, anteontem, com o 25 de Abril, há momentos destes insuflam de alguma esperança e de algum tipo de não ter fé nenhuma na humanidade, mas depois veres como as pessoas ainda há ali muito humor, muito amor por outras pessoas. Pelo menos enfraquece um bocado o Sim, cinismo. eu, nestes últimos tempos, um livro de um senhor chamado Hélder Macedo, é sobretudo conhecido como. Ele é ensaísta, cornista, é poeta, tem várias coisas, mas provavelmente o maior especialista vivo de Camões. Daquela geração que vivenciou o 25 de Abril, pensando em escritores, pensando em artistas, há uma desilusão. Em princípio, podemos dizer que estamos melhores. No entanto, aquilo que o 25 de Abril prometia e aquilo que realmente aconteceu logo nos anos seguintes desencantou esta malta toda. Tanto que alguns que estavam mesmo no 25 de Abril mataram-se a seguir, viraram costas a Portugal. Há aqui este jogo de cadeias muito engraçado. Mesmo os apoiantes do Salazar, assim que o Salazar caiu, nós estamos do lado da democracia. Foi rápida Obviamente. e é fácil de identificar. Houve uma adaptação rápida para que essas pessoas que estavam do lado do Salazar conseguissem começar a tirar dividendos neste novo regime. E isso, de uma forma ou de outra, foi esvaziando ao longo dos tempos o 25 de Abril. As potencialidades disto ser um país do caraças é um país feudal. Há umas quantas cabeças bem identificadas, uns grupos bem identificados, famílias bem identificadas, vivem muito bem, principescamente, e depois os outros contentam-se com as migalhas debaixo da mesa. Foram surgindo novas camadas, e é por isso que é difícil falar destas coisas, porque tudo se tornou mais sofisticado. O rico faz de conta que não é rico, e o pobre faz de conta que é rico, e andamos neste jogo de faz de conta. E depois é tudo mais difícil, porque o pobre quer ser rico, o rico diz que o dinheiro é a coisa que ele menos quer. O Se dinheiro isso para não nada. traz, nem quer saber do dinheiro. É sempre melhor isto do que a ditadura. No entanto, a promessa do 25 de Abril não foi cumprida. E ao ler pessoal que estava ativamente nisto, há este desencanto. Há um desencanto daquilo que podia ter sido. E não foi. Foi alguma coisa. Melhoria. Mas não foi, se calhar, 10% daquilo que. Rapidamente houve aqui uma adaptação e faz falta fazer este juízo crítico. O que é que aconteceu aqui, este jogo de cadeiras, para que ficasse quase a mesma coisa com outros nomes. Podia ter sido do caraças este país. Depois olham para esta coisa do 25 de Abril e dos cravos como uma espécie de publicidade ostensiva, porque se realmente tivéssemos sair para a rua outra vez, eu não sei se a maioria de nós saía para a rua outra vez. Parece Revolução? a maioria de nós gosta do lado performático do dia 25 de Abril. Gostamos muito do 25 de Abril, dizemos liberdade, 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 25 de Abril sempre, sempre, sempre. Acaba o 25 de Abril, começamos com as censuras. A maioria de nós tem um Salazar dentro de nós. Ao mínimo coisa já está a censurar o vizinho. Foi que no dia 24, fui à FNAC e ao comprar um livro, depois deram-me um cravo. E eu a pensar, houve certos livros que vocês tiraram das prateleiras que não fica bem, Hum. porque há este contorcionismo. A censura atualmente nunca é censura, é sempre outra coisa. E agora estão-me a dar um cravo que representa o 25 de Abril, porque liberdade, liberdade, liberdade. Há aqui qualquer coisa que me faz dar a volta às tripas. Acaba de haver uma indústria do 25 de Abril Sim, é também. uma indústria, tornou-se uma espécie de Disneyland. Continua a ser melhor do que aquilo que estava para trás. Uhum. Sim, Continua. sim. Isso acho que é inegável. Houve muita coisa que ficou por cumprir. É com isto que temos de Sim, trabalhar. mas eu senti assim uma. Pá, falta a melhor palavra, um grande. Não sei. Uma humanidade na forma como as pessoas se juntaram. Mas não será, mais uma vez, um olhar hiper cínico. Aconteceu mais ou menos nos inícios da pandemia. Estávamos em torno de uma ideia de que temos sido aqui porque estamos todos lixados e parece que, epá, agora é que vai ser. Pá, eu não sei, pá. Eu não sei se esse espírito de comunhão é mesmo verdadeiro, se é uma espécie de performance. Eu gostava de acreditar que não, mas percebo que foi uma resposta das razões pelas quais muitas pessoas foram à rua, os resultados avultados do Chega, não é? Eu sei que vocês andam aí e nós ainda estamos aqui. Mas na prática, eu, pá, não sei. Se não é só mais uma data como qualquer outra, que foi como o Dia dos Namorados ou algo do género. Para mim é importante. Como o 5 de Outubro, que pá, portanto já não tenho assim grande. Até porque estou aqui na zona, exatamente no sítio onde houve maior percentagem de votantes no Chega. O pessoal do Chega que disse sonoramente que votou no Chega que está a comemorar o 25 de Abril.
É E contraditório. há gente de má fé, mas outros nem sabem, que são a maior parte. Este caldo de que ninguém sabe bem o que é que está a fazer, de estou aqui porque os outros estão, independentemente daquilo que acredito, e nem sei bem se acredito, um caldeirão de desmemoriados, de Mas que ele diz as verdades. não sei se é a palavra certa, mas é fascinante porque ele trouxe, antes dele, ou pelo menos do que eu me lembro, não se falava de política nos cafés ou nos sítios por onde eu me movo. E de repente, o facto de ele falar da forma que fala inspirou os outros a serem mini-aventuras. Entretanto, há pessoal a falar de coisas que não percebe. As suas postas de pescada. No fundo, não estás a falar de política. Sim. Estás a largar umas postas que não. Yeah, yeah, yeah. Política é discutir, é negociar, é Exatamente. Esse é o eixo da arran- política, é arranjar negociar. consensos. Consenso possível, não é? Mas Yeah, yeah. arranjar sempre meios termos e que não. Eu, neste momento, sou uma espécie de alienígena aqui na minha zona. Sou dos poucos que votaram à esquerda. Não faz de mim melhor ou pior pessoa. O que é que tens visto nos últimos tempos, seja Netflix e coisas do género, ou ao vivo, que queiras recomendar? Estás à vontade. Pá, eu acabo por ser muito obsessivo e muitas vezes regressar às mesmas coisas. E agora estou a rever de forma não muito disciplinada o Arrested Development, o Netflix, que é também daquelas obras primas, duas ou três primeiras temporadas, que são incríveis. Pá, assim de repente, e stand-up, o Flex, como eu já te disse, o Marcos Bilre, que é. Epá, eu vejo muito o que eu aprendo com as pessoas. Marcos Bilre, o Miguel Neves está fortíssimo, o Mário Falcão, o Dagu, que também foi uma descoberta recente. O Dagu tem, para mim, cá estavas a dizer que o humor é uma arma. O Dagu tem um beat sobre o André Ventura. Acho que é a forma certa de derrubar todo aquele aparato do André Ventura. O Dagu, sim. Em termos de séries, o Arrested Development é algo que eu regresso sempre. Como antigamente regressava ao Office, o Office inglês, o britânico, quase como comida de conforto. Estava aqui a pensar se tinha assim alguma atualmente. Há esses filmes de vez em quando volto, porque há séries não estou a ver assim nenhuma que volto. Regressei, mas não é bem de comédia, mas já há algum tempo, a Buffy, a caçadora de vampiros. Às vezes que, comédia que já é involuntária, não? mas também tem comédia, é É, aquilo que tem. está bem escrito, está bem escrito. É assim, o Inspector Max é sempre Ah, até ok. de regressar a séries. O Inspector Max é sempre um manancial com que esgota. Já havia assim quase por obrigação, porque na altura não havia grande coisa, o Rex, Rex, com polícia. sim, e depois quando chegou a adaptação para latidos mais aportuguesados, Acaba por veres aquilo com alguma candura, porque aquilo é tão. Vês que ele tem poucos meios e às vezes nem tão maquilhados, estão ali a suar que nem porcos e a história é tão linear que pá, até o cão, se eu soubesse que era para isto, não tinha vida. não, até notas que são cães diferentes, nem sequer são cães parecidos. Tipo, no mesmo episódio, tipo, as manchas são em sítios diferentes, De repente aparecia um cão que não era um pastor alemão. E mudando das raças, e isso é. tipo um caniche. Entravam no edifício com um pastor alemão, mudava a câmara, eles mesmo no interior, e o cão era diferente já. Ou então teres uma série com um cão pintas, é o piloto, com um palito no canto da boca. Piloto, estávamos a falar de nomes ao início, em desuso, piloto, Para cão, não é? piloto para cão. Assim, Ainda está mais em desuso. Dos cães, eu já tinha falado com uma amiga veterinária acerca disso. Eu sou do tempo em que cães, Bobby, gatos, piruças. piruças, pantufas, Três, quatro não, sim, não era sim, preciso mais. E sim. agora há uma moda. Se ouvis aquele nome, diz António, e tu vais a ver é um gato. O filho chama-se Piruças, trocaram. Venha cá, Santiago. Yeah. Dar nomes de pessoas aos animais. Eu recordo, quando era criança, havia um ou outro por brincadeira. Por exemplo, há uma lei em França que proíbe. Eu acho que são só porcos. Não podes dar o nome de Napoleão ao porco. É que essas leis depois, tipo, eu imagino que era a primeira coisa que eu faria era arranjar um porco e Sim. chamá-lo de Napoleão. Deve haver registros, mas numa altura que não havia registros, tu chamava. Podes dar o nome de Napoleão ao porco, ninguém vai saber. A não ser que te ouçam um gajo da PIDE
disse Napoleão. Eu só estou a ver a ele e ao porco, parecia a polícia. Quando estou sozinho, gosto de dizer Napoleão, gosto daqueles tempos. Tira-se para o ar. Se tira assim Para para o o ar. ar. Ou alguém que, quando se aleja, em vez de dizer caralho ou foda-se, diz Napoleão. Napoleão. Onde é que as pessoas podem seguir? No Instagram, agora por acaso tenho que ver qual é que é o meu nome de Instagram. Espera aí. Que eu tenho a minha página pessoal e muitas vezes indicam-me para a página pessoal que é. Então, é Jorge A. Catarino. E também de forma menos, agora menos regular do que fazia, também escrevia textos na Bujarda, que era um jornal satírico que eu tinha, com outras pessoas, com Francisco Alves, João Frade, o Bruno Costa Pereira, que também faz stand-up, e estou-me a esquecer de alguém. O Luís Correia, mas sim, a Bujarda, ou então Jorge A. Catarino. Gonçalo Patrício, bem sempre escondido. Esqueci do Gonçalo. Daí é que eu me recordo da tua paixão pelo futebol. Não voltando com a palavra atrás em relação ao futebol, porque não é uma coisa que me apaixona. Que se calhar ainda sou capaz de ver coisas ligadas ao futebol. Eu estou-me a recordar de um livro do Nelson Rodrigues, em que é só de futebol. E isso sim sou capaz. De ver alguém a escrever bem sobre o futebol, aí interessa-me, interessa-me. Mas ver o futebol com os meus próprios olhos, Alguém a escrever sobre a essência do futebol e e agora aí interessa-me, mesmo aí interessa-me. viver o dia a dia Mas isso é válido. Uma dança qualquer. Queres ir ver? Não. Agora alguém falar sobre a dança? Conta comigo. Conta comigo. Exatamente. Porque eu quero ver como é que tu escreves sobre uma coisa que eu não gosto. Não sei se queres dizer alguma coisa em jeito de remate e fechamos. Não, agradecer-te pelo convite e que foi um gosto conversar contigo. Foi fixe.